Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Ciência e Engenharia Multidimensional Cyberpunk em parte 45. Capítulo 517, 488 Mania Eletromagnética. 1. Westbrook de Apay Street, em certo sentido, é ainda mais próspera do que a área ao redor da Company Square. Como um centro do setor de serviços, desde que você seja uma pessoa, poderá fazer negócios aqui. Isto resulta em edifícios densos e imponentes com passarelas e passagens aéreas conectando-se entre os edifícios para aproveitar ao máximo o espaço tridimensional, cruzando-se como uma grade. Este é um local de filmagem melhor do que os apartamentos ao longo da Ivood Street. Os sons de buzina cada vez mais próximos deixavam as pessoas inquietas. Quando as pessoas espiavam pelas janelas de vidro, luminárias quebradas explodiam em faíscas elétricas. Luzes fracas de neon junto com aquelas faíscas iluminavam fantasmas vagando no céu alto. Mudanças eletromagnéticas inesperadamente intensas e movimentos de alta potência fizeram com que o módulo furtivo do Eclipse não fosse mais suficiente para ocultação completa. Este ciborgue de corpo inteiro usou toda a sua força para escalar e se mover entre os edifícios altos. Ele tinha apenas uma pergunta em mente: como isso poderia estar acontecendo? Rachadura. Seus dedos metálicos agarraram-se profundamente na parede de concreto, criando à força um ponto de aderência na superfície irregular. Combinando isso com a força de duas pernas poderosas empurrando, forneceu força suficiente para ele saltar verticalmente mais de 1 metro na parede, agarrando-se sem esforço a uma passarela mais alta. A escalada vertical era muito mais difícil do que deslizar entre edifícios, mas a velocidade deste ciborgue era tão rápida que era difícil de ver. Cada vez que a luz elétrica piscava e mudava drasticamente, expondo sua forma, ele aparecia em uma nova posição. Os cidadãos que assistiam a esta cena de dentro dos edifícios ficaram um tanto aterrorizados. Se tal inimigo estava me perseguindo, como eu poderia me esconder? Para o olho comum, eles estavam quase se teletransportando entre prédios. Como fantasmas malignos, evasivos, difíceis de ver com clareza, muito menos que poderiam facilmente esmagar a cabeça de alguém. E não foi apenas um desses fantasmas malignos. A camuflagem ótica interrompida, as pós-imagens criadas pelo movimento rápido sob as luzes e as figuras reais foram misturadas, tornando impossível para as pessoas comuns determinar quantos desses ciborgues estavam se movendo rapidamente entre os edifícios. Eles simplesmente sentiram como se fossem 100 fantasmas em um desfile noturno. Mas o que eles não sabiam é que este era o limite deste corpo, porque por trás do fantasma que os cidadãos temiam, havia um fantasma ainda mais feroz. Bum! Uma violenta explosão veio de uma passarela inferior, onde um ciborgue Eclipse foi forçado a se autodestruir. O concreto derretido da explosão de alta temperatura seguiu a estrutura de aço rompida e caiu. Uma motocicleta saiu voando da explosão. Se Eclipse fosse um fantasma maligno, então a pessoa nesta motocicleta seria o Cavaleiro do Inferno. Todos podiam ver isso claramente. O método de propulsão explosivo exagerado do Blast Ride fez a moto voar diretamente. Sob o controle de V, os pneus bateram fortemente na parede. A potência violenta explodiu, os pneus ficaram em brasa, a parede se soltou e então os propulsores foram acionados novamente. Ao contrário dos humanos, que conseguiam agarrar-se firmemente às paredes dos edifícios, este veículo selvagem tocou na parede apenas uma vez, e o binário e impulso exagerados deram-lhe uma potência muito superior à de um salto ciborgue. O veículo subiu ao céu como um foguete, com uma altura de salto ultrapassando em muito o limite do Eclipse, saltando mais de 2 metros de uma vez. A lâmina mantis de V se estendeu, a liga Shononi Titanium levemente quente rasgou uma rachadura existente na parede e se incrustou profundamente nela. A outra mão dela disparou Spider Silk, agarrando a parede com uma mão e puxando com força com a outra. O Bursting Red Rider no ar balançou em um arco no ar, colidindo pesadamente com outra passarela de pedestres, ganhando uma nova posição e continuando sua explosão total. Os espectadores ficaram pasmos, uma motocicleta saltava, pulando cada vez mais alto. Com uma série de manobras, ela alcançou diretamente um ciborgue de corpo inteiro que ainda estava lutando para escalar. Seu oponente voltou horrorizado, esse olhar pareceu durar uma vida inteira. Ele queria escapar, mas a extrema mobilidade de Eclipse foi reduzida pela metade antes de V, então ele só pôde voltar para resistir. No ar, o corpo totalmente mecânico tinha vantagem em ajustar sua postura. As ranhuras do dissipador de calor na parte traseira deste ciborgue se abriram totalmente, liberando fluxos de vapor de alta temperatura para obscurecer a visão de V e fazer com que seus sensores avaliassem mal. Ao mesmo tempo, a lâmina elástica no braço de Eclipse estava preparada para um ataque desesperado. Cada uma dessas lâminas era feita de liga especial. O armazenamento de energia mecânica dentro do corpo era comprimido ao extremo durante o movimento. Auxiliado pela pólvora, a velocidade de saída poderia rivalizar com algumas armas de alta tecnologia. Infelizmente para ele, V não foi o único perseguidor, a motocicleta também. O propulsor do Blast Ride impulsionou-o com uma explosão de fogo, a onda de fogo soprando para longe o vapor, queimando instantaneamente a cabeça desse cara, transformando seus sensores e rosto em uma massa de mingau. A lâmina da mola disparou, mas apenas roçou a lateral de V, e mesmo que mal acertasse, só teria atingido o exterior da motocicleta. Bang!
A roda fez um arco no ar, atingindo esse cara com força no ponto que ele originalmente pretendia alcançar. A imensa força, as chamas ardentes, as próteses sólidas de corpo inteiro desabaram sob a pressão e a alta temperatura. Os pneus giratórios despedaçaram seu corpo em desintegração, caindo no chão. Uhul! O rosto de V ficou vermelho de excitação. Essa coisa é incrível. Monitoramento de energia Cyan Visitan. A potência do efeito Time Stop aumentou. Detectou novas correntes neurais, correção de desvio, correção de potência, reestimação. Efeito de parada no horário atual, 31%, excedido o limite teórico do firmware original. Foot. Justamente quando V queria continuar perseguindo outros inimigos em fuga, o propulsor fez um som como o de um carro velho. O combustível caiu para um nível onde o modo de condução vigoroso não era mais utilizável. A bicicleta começou a cair. Os caras fugitivos finalmente relaxaram vendo essa cena. Felizmente a física ainda restringia. Mas no segundo seguinte, eles não conseguiram mais rir. Eles viram o lendário Máquina, esse super caminhão, entrando no beco sem se importar com a vida. Não apenas o veículo entrou, mas se você olhasse de perto, veria um cara azarado batendo no capô, com o braço expelindo chamas de alta temperatura, como uma espécie de maçarico de soldagem. Por que chamá-lo de azarado? O beco era apenas um pouco mais largo que o caminhão, então Máquina quase bateu. O guerreiro que tentou usar algum dispositivo de pulverização de alta temperatura no veículo blindado foi esmagado entre o canto do prédio e o veículo. O corpo mal manteve o equilíbrio no impacto em alta velocidade, e o mercenário que ficou preso se desgastou com o atrito entre a armadura e as paredes. E Jack, segurando o que deveria ser sua motocicleta acima da cabeça, corou com esforço, jogando a bicicleta fora. Pegue a bicicleta. Bum! A motocicleta que Jack jogou na parede colidiu fortemente com a superfície da parede, uma subindo e a outra descendo. O que subiu foi agarrado pelas mãos de V, o que desceu foi firmado por Jack. V levantou o polegar e a motocicleta quicou 2 vezes na parede antes de atacar o inimigo novamente. Este último de repente sentiu uma onda de desespero. Em menos de 1 milissegundo toda a fonte de alimentação de Night City mostrou anomalias. Uma onda eletromagnética invisível foi amplificada centenas de vezes. Para os usuários de próteses de corpo inteiro, especialmente aqueles que usam próteses fornecidas pela Munemasa, suas cabeças ficaram subitamente cheias de barulho. Coração da evolução, transtorno de pensamento e extremismo induzido por ondas eletromagnéticas específicas. Efeito eliminado. Capítulo 518, 489, Frenesi eletromagnético, parte 2. Na vida, todas as pessoas que viveram durante décadas têm experiências que estão gravadas em seus ossos. O medo de ser encurralado, erros que nunca poderão ser corrigidos, a explosão de imenso poder em situações desesperadoras. Como mercenários, a maioria das pessoas jura para si mesma, após esses eventos, que nunca mais se encontrará em tal situação. O homem, saturado de barulho, de repente teve uma alucinação. Pensou ter visto a avó. Nessa altura, ainda cultivavam numa pequena aldeia na Europa Oriental, até que as tropas blindadas da Sul Petrochemical declararam que a terra tinha sido nacionalizada e colocada sob a gestão e cultivo da Sul Petrochemical. A santidade do interesse nacional não pode ser violada. Por isso a terra da qual a sua família dependia para sobreviver teve de considerar os interesses da Federação Soviética. Naquela época, ele era apenas uma criança de 7 ou 8 anos. Seu vazio e confusão por perder sua casa foram esmagados na experiência de um fazendeiro perdido em uma grande cidade industrial, até anos depois, até aprender a atirar e matar bandidos como ele, até ser traído, até passar os dias pensando em beber, usar drogas e mexer com mulheres. Apenas ocasionalmente ele relembrava que, embora a agricultura fosse cansativa e incômoda, parecia um pouco mais pacífica do que a sua vida actual. Ele viu sua avó segurando-o, cobrindo seus olhos, e pelas lacunas entre os dedos dela, ele viu seu avô gritando: "Você não pode tirar minha terra, ela pertence a..." Correndo em direção ao tanque e antes que pudesse terminar a frase, ele foi esmagado até virar polpa. Memórias do passado profundo e emoções igualmente profundas foram desencadeadas instantaneamente, misturando-se em uma força motriz mental. V estava acelerando cada vez mais rápido no ar, quando de repente percebeu seu oponente como um louco, pressionando totalmente contra a parede, suportando todo o impacto sem continuar fugindo. A energia se dissipou e uma força completamente invertida explodiu das próteses de corpo inteiro, o poder extremo quase explodindo os componentes bionicos. A mudança abrupta na velocidade deixou V tenso. Bang! Um objeto lançado com precisão foi disparado, desviado por V com sua lâmina mantis. A imensa força fez com que seu braço se movesse, arremessando os longos cabos de dados com um assobio. A motocicleta girou, atingindo o abdômen do inimigo, e os cabos de dados também atingiram violentamente o ombro de V. Você não pode tirar. O rosto do homem estava obscurecido pela pele camuflada em mosaico, mas V podia ver a cabeça sob a pele em mosaico abrindo a boca. Isso foi um tanto assustador, já que as modificações na cabeça do Eclipse não incluíram boca. Bum! O propulsor explodiu em chamas, acendendo-se na superfície quebrada da prótese, envolvendo completamente o homem no fogo. O corpo da máquina foi danificado, a propulsão parou de transmitir e o Blast Ride caiu. Um pequeno acidente fez com que a queda se desviasse das expectativas. Bang! A motocicleta bateu no viaduto, a queda direta deixou V um pouco tonto. Foi nesse momento de tontura que Lily percebeu algo errado.
Além da máquina não diminuiu a velocidade, mas saiu correndo do beco para a estrada, apenas para ser recebida de frente por um caminhão Valentino voando em direção a eles. As pessoas no veículo já estavam encharcadas de sangue, a palma gigante de Sansão agarrando a cabeça e o volante quebrados, os sensores piscando freneticamente. Bang! Veículos colidiram, Sansão pulou direto no capô de Ledin de máquina, ignorando completamente Jack, que também estava lançando um ataque. O grosso braço ciborgue de Sansão se transformou rapidamente e no momento em que tocou o corpo do carro, o braço havia se tornado uma espécie de lançador de projéteis, exceto que este lançador parecia carregar algum tipo de dispositivo perfurante de armadura super quente e super duro. Bang! O dispositivo bateu na armadura frontal e o braço detonou explosivamente. Espinhos perfurantes especiais em brasa perfuraram diretamente a placa blindada Shononi Titanium. O projétil perfurante se deformou e fraturou, expondo o núcleo explosivo em seu interior, fazendo os cabelos de Lily se arrepiarem. Felizmente, Little Octopus reagiu rapidamente, arrancando a armadura com uma barreira Octopus Arm. Boom! A maior parte da explosão ocorreu fora do veículo. Sansão foi impactado pela explosão, mas não vacilou nem se esquivou. Em vez disso, se preparou para disparar uma segunda bala cravada. Bang! Jack ergueu a mão e disparou 4 tiros, explodindo a cabeça de Sansão com o rosto cheio de espanto. Por que essas pessoas de repente se tornaram tão imprudentes? Mano, estou bem. O meio-corpo de Lily foi queimado pela explosão, mas felizmente o pequeno Octopus foi rápido em afastar a armadura e usou os braços para bloquear a brecha. A explosão ocorreu principalmente fora do carro, mas a peça isolada do Shononi Titanium não foi pequena. O braço do polvo não conseguiu bloquear totalmente a lacuna, e o gás de alta temperatura ainda soprava pela abertura. Francamente, essas lesões seriam graves para muitos, com queimaduras extensas levando a respostas inflamatórias, perda de sangue, dores nos nervos e uma série de sintomas. Mas para o Lily eram todos suportáveis. Agora, o único pensamento em sua cabeça era: o que está acontecendo? Distúrbios mentais causados por ondas eletromagnéticas. Do céu, um ciborgue de corpo inteiro gritou um grito estranho enquanto despencava em direção ao carro em alta velocidade, segurando um lançador de foguetes na mão. Baque! O Mantis Blade de V desceu do céu e os pneus do Blast Ride bateram na metade inferior do ciborgue ao mesmo tempo. Enquanto os pneus giravam, as lâminas o prenderam, despedaçando-o completamente no ar. Ao cair, V casualmente pegou o lançador de foguetes e puxou o gatilho em direção a outro carro que o perseguia por trás. Boom! O foguete atingiu a lateral do veículo, que perdeu o controle e girou, abauroado pelo Valentino que o perseguia. Depois que os dois carros pararam, os rapazes de Valentino se recuperaram primeiro, erguendo suas armas e disparando uma rajada de fogo no interior, transformando o veículo em sucata com suas armas técnicas. No momento da explosão, a motocicleta caiu no chão. V imediatamente agarrou a janela do carro. Ei, você ainda aí? Estou aqui. Lily trocou uma nova garra por Little Octopus, algo não está certo. Boom! Os ataques kamikaze não aconteceram apenas aqui. A carreata de Valentino sofreu um golpe devastador. Acontece que se os sobreviventes da transformação de próteses de corpo inteiro pudessem usar toda a sua força e se comprometerem de todo o coração na batalha, as coisas não seriam nada fáceis. Sansão e Eclipse, um prótese do tipo força, o outro prótese do tipo agilidade, combinaram seus esforços perfeitamente para restringir o poder da carreata de Valentino. Esses bandidos não eram usuários de nenhuma prótese avançada. Além disso, algo ainda mais formidável voltou à luta. Um centauro mecha atacou a carreata de Valentino, que só tinha armas técnicas restantes. Seu escudo bloqueando os tiros enquanto sua abrasadora Warblade era desembainhada. Com uma forte batida de pernas, o mecha saltou. Suas rodas e sistema de trilhos bateram contra a parede, o escudo apoiando-se no chão enquanto balançava a lâmina de guerra. Deslizando ao longo da parede, a lâmina de guerra em brasa perfurou as carcaças daqueles veículos como uma faca quente na manteiga, destruindo todos os carros. Baque! As rodas do mecha atingiram o chão, e todo o esquadrão Valentino foi exterminado. Para acelerar a recuperação de seu corpo, Lily mais uma vez teve uma overdose de Lizard Serum, sua pele carbonizada se regenerando rapidamente, e o Cyan Vezitan voltou a entrar em seu modo de queima cerebral. No mundo onde o tempo desacelerou, Lily viu algo extremamente estranho no piloto do Centauro Mecha. Ele estava tremendo periodicamente como um epiléptico, as mandíbulas ligeiramente abertas, como se seus músculos não estivessem mais puxando, baba e óleo escorrendo. Ele parecia alguém com deficiência intelectual. Mas estes movimentos não eram algo que alguém com deficiência intelectual pudesse realizar. Lily viu claramente que os olhos do piloto emitiam um brilho azul bastante perceptível que estava gradualmente ficando vermelho e ficava cada vez mais vermelho. A luz azul significa programas artificiais que os humanos podem compreender e sentir através do protocolo Jing e o Ambrage. A luz vermelha significa informação natural que os humanos não conseguem compreender e sentir. Blaze, TZZZ, Blaze, localizado, TZZZ, inteligência artificial. Blaze, espere, TZZZ. Baque. Dentro do sistema protético, faíscas vermelhas ilusórias seguiram os cabos danificados, então todas as luzes se apagaram. Apenas o vermelho, indetectável a olho nu, permaneceu à vista.
Espalhando-se como vermes incrustados em ossos, estendia-se por todos os circuitos capazes de transmitir um sinal elétrico. À medida que o brilho desapareceu, tudo que restou foi a lâmina de guerra vermelha do centauro Mecha e os olhos protéticos cada vez mais brilhantes e os sensores dos psicopatas cibernéticos. Uma voz sintética mais profunda e desprovida de flutuação emocional que a de Damai. Sou, lâmina imbuída de alma. Agora brilha aqui. Ponto. Era como se o metal estivesse sendo despedaçado. Capítulo 519, 490, Frenesi eletromagnético, parte 3. O protocolo Jing-Yuan Brage é a base para o rápido desenvolvimento do ciberespaço. É um algoritmo genial que converte informações eletrônicas em dados que os humanos podem perceber e controlar através dos 5 sentidos, tornando a informação tão fácil de usar quanto os próprios membros. Em termos de audição, fluxos de dados significativos são refletidos em tons que estão em conformidade com a percepção auditiva humana. Embora possa não ser tão agradável quanto a música, muitas vezes é possível distinguir o tom dos tons. Quanto mais alto o tom, mais importantes e priorizados são os dados. Quanto mais frequências simultâneas houver, mais caóticos e densos serão os dados. Em termos de toque, os fluxos de dados com temperatura são significativos. Quanto maior a temperatura, mais densos são os dados. A rugosidade da textura da superfície representa o fechamento e a confiabilidade estrutural dos dados, enquanto a amplitude das vibrações às vezes indica o tipo de dados, seja texto, imagens ou vídeo. Em termos de cheiro, poucos hackers usam codificação olfativa, principalmente porque o software para moduladores cibernéticos olfativos é complexo e caro. Em geral, os hackers bloqueiam-no ou os fluxos de dados discerníveis serão codificados pelos hackers em cheiros identificáveis. Alguns cheiros comumente usados estarão vinculados aos mais familiares, como cheiro de fumaça, álcool, perfume, etc. O sabor também é um sentido sofisticado que, da mesma forma, requer moduladores cibernéticos e software avançados. Os sabores azedo, doce, amargo e picante são vinculados pelos hackers a determinados dados designados, com a intensidade representando a densidade dos dados. Fluxos de dados agressivos elevarão instantaneamente a tensão ao extremo, geralmente indicando que a densidade da informação atingiu o pico. Nesses casos, todos os 5 sentidos acabam por convergir, transformando-se numa sensação de dor. Os hackers que começam a estudar este protocolo de transformação podem escrever os seus próprios avatares do ciberespaço e, usando os membros do ciberespaço, controlar tudo dentro dele de uma forma que é quase indistinguível das atividades do mundo real. A diferença, porém, é que, na realidade, você pode ser um aleijado que perde músculos, mas no ciberespaço, desde que seu cérebro funcione bem e suas habilidades de programação sejam altas, você pode se tornar um guerreiro poderoso, capaz de desencadear um golpe nuclear para destruir uma área inteira de software ou mesmo hardware. As únicas limitações dos hackers são sua tecnologia, equipamento e imaginação. Mas todos esses são tipos de dados e informações anotadas e registradas em livros didáticos de hackers pelo protocolo Jing-Yuan Brage. Não importa o quão imaginativos sejam, todos eles, em última análise, retornam às formas fundamentais pelas quais os humanos codificaram originalmente os sinais elétricos, conformando-se fundamentalmente à lógica cognitiva humana básica. Para informações eletrônicas cuja lógica subjacente é completamente diferente da humana, os dados ficam vermelhos brilhantes, com tons mais escuros representando uma densidade de dados assustadora. Áudio nítido e incompreensível preenche o cérebro, combinado com o módulo de modulação tátil, fornecendo frequências de vibração ultrassônicas e infrassônicas. Os ouvidos ficam surdos, os cérebros sangram, seguidos por mudanças drásticas de temperatura, sabores e cheiros sem precedentes e indescritíveis. A memória está cheia de dados que não podem ser modulados, a memória fica confusa e os pensamentos tornam-se caóticos. No final das contas, eles rompem o ice pessoal de um ciborgue, desligando ou até queimando suas próteses. Mais severamente, eles cortam os sistemas que os humanos usam para controlar estas construções artificiais, fazendo com que se movam de forma autônoma. Os produtos feitos por humanos, outrora os melhores ajudantes, de repente pareceram ganhar vida, falando numa linguagem que os humanos não conseguiam compreender, funcionando de forma independente dentro dos corpos e da sociedade. Esta é a experiência direta da materialização de inteligência artificial desonesta. As entidades desonestas de inteligência artificial mais perigosas não estão apenas na rede, mas no mundo real. Mas Lily teve primeiro que resolver o problema que Munemasa causou na rede. Todas as frequências de comunicação sem fio circundantes foram hackeadas. Na realidade mista, Lily viu as sombras virtuais vermelhas parecidas com lâminas, até mesmo queimando em direção ao seu equipamento do nada. STSSS. Os 3 Octopus Arms estavam vestidos com uma armadura de ferro levemente vermelha, confrontando esses dados hackeados de frente. Mas durou menos de 1 milissegundo, no momento em que Little Octopus resistiu ao hack. Lily queimou fisicamente seu cybermodulador sem fio e o módulo receptor foi ejetado das próteses de Jack V. Munemasa era uma inteligência artificial desonesta genuína que já existia há muito tempo. Mesmo que sua função principal não fosse a tecnologia de rede, o lançamento contínuo de ataques à rede poderia eventualmente levar ao fracasso. A rogue inteligência artificial estende-se instintivamente às redes.
Se alguém não quisesse que suas próteses desenvolvessem repentinamente uma alma de máquina, e fossem mortas por suas próprias próteses, a maioria dos humanos teria apenas uma escolha: desligar todos os módulos de comunicação e garantir que não estivessem conectados a nenhum circuito ativo. O Data Knife era uma habilidade para o Lily, mas um instinto para a Munemasa. E muitas pessoas, se não estiverem preparadas e enfrentarem diretamente uma inteligência artificial desonesta, poderão ter todas as suas próteses inutilizadas com apenas um toque, mantendo apenas a estrutura e função mecânica básica, talvez até precisando de força muscular para se moverem. Mas Lily tinha uma inteligência artificial ao seu lado. Lily abriu os olhos. A brilhante Warblade foi lançada para o alto, atravessando o ar como um míssil, caindo na frente do carro. Bang! Makina fez uma curva de emergência, evitando perfeitamente a lâmina gigante. O que está acontecendo? V bateu na porta do carro. Agora mesmo, seu Cianvezitan desligou. Não foi só ela. O olho protético de Jack também desligou. Esses olhos protéticos tinham uma função básica de varredura que podia analisar as correntes do circuito. O princípio não era a coerção do olho elétrico. Em vez disso, foi através da rede local e de informações visuais para análise do circuito. Portanto, se essa função não fosse desligada, eles viriam os restos virtuais vermelhos nos fios. Mas isso seria extremamente perigoso, mesmo que os cabos do scanner para a interface cérebro-máquina teoricamente não atingissem suas cabeças. Mas isso é apenas teoria. É sempre mais cauteloso estar seguro contra uma inteligência artificial desonesta. O Octopus Army aproveitou essa lacuna para se conectar diretamente ao link neural de V. O Little Octopus poderia gerenciar vários sistemas de regulação corporal quando conectado em rede, mas não quando completamente isolado. Do ponto de vista da psicologia da computação, essa era sua natureza. Analisando a partir da estrutura de dados, Lily só conseguia pensar nisso como código-fonte do Little Octopus sendo fracamente acoplado, dividindo-se em duas IAs igualmente conscientes, uma vez separadas. Pendurou com relutância na cabeça de Lily. Pequeno polvo, chefe, tem certeza? Damai não vai se importar com você enquanto dirige. Lily, tenho certeza. Apresse-se. Reinicialização do hardware. 1000 substituições de distorção da realidade. Controle de substituição de inicialização de hardware. 1000 substituições de distorção da realidade. O pequeno polvo apareceu na visão de V com um estrondo, agachando-se em seu ombro. No entanto, o que V viu foi diferente. Lily no carro tinha aletas de dissipação de calor totalmente implantadas, vapor saindo continuamente. O próprio Lily parecia rígido, suspenso no ar, com 3 braços de polvo movendo-se sob seu rígido controle. Esta cena pareceu estranha para V, muito menos para o pequeno polvo, cuja boca estava aberta. A estrutura do Octopus Arms era incrivelmente complexa, e foi por isso que o Dr. Otto projetou a inteligência artificial para auxiliar no movimento. O poder computacional do cérebro humano pode ser suficiente para impulsioná-lo, mas o cérebro humano, além de controlar o corpo, não foi projetado para facilitar o processamento multitread. 2 braços de polvo travados no lugar, um conectado ao corpo de Jack, isolando suas comunicações externas e reiniciando suas próteses com defeito. Desde que Munemasa apareceu, já se passaram 10 segundos e o Lily completou a transição reserva do time. Na verdade, ele havia pensado em como lidar com o surgimento de Munemasa. O inimigo estava se aproximando. Jack permaneceu calmo, segurando a carroceria do carro e agachado no compartimento de carga. Quando os quadros de erro foram eliminados, ele abriu os olhos. A turma Valentino não conseguia mais acompanhar. Provavelmente havia menos inimigos, mas eles estavam claramente mais frenéticos. O lendário Makina era de fato um veículo blindado versátil, mas ainda tinha limites. Os canhões Iron Hammer 30 ficaram sem munição há muito tempo, o sistema de travamento eletromagnético caiu, a suspensão eletromagnética caiu, a potência do sistema de adesão eletrostática foi reduzida em 80%, o sistema de microcontrole de 4 rodas regrediu para transmissão mecânica pura, armadura danificada, bombas de defesa ativa esgotadas. Exceto por ter combustível suficiente, todo o resto estava acabando. As armas utilizáveis se resumiam a Jax Burning Knuckles, cachorro guaxinim e submetralhadora Inglon. Mano, ainda temos apoio. O carro acelerou pela estrada elevada, vendo uma placa alta piscando com luz elétrica à distância. O icônico marco inigualável no mundo da Tiger Claw Gang. O centauro mecha controlado por Munemasa vomitava continuamente chamas de seu escapamento, convertendo este mecha urbano bípede em um mecha de campo de batalha de alta mobilidade. O mecha puxou a enorme lâmina do chão, aumentando um pouco mais a velocidade. Quando o exército psicótico cibernético controlado por inteligência artificial passou sob a placa, uma grande sombra saltou repentinamente do arco. A sombra enfiou a espada samurai profundamente no teto do carro, perfurando o pescoço do motorista. A corrente queimou todas as próteses do mercenário. Era um rosto familiar. O líder da gangue Garra de Tigre, Maekawa Takeshi. As costas da prótese, tinta spray brilhante tremeluzindo com o emblema da gangue Garra de Tigre, inigualável no mundo. Capítulo 520-491, Frenesi Eletromagnético, Parte 4, Nome, Ronin de Night City, Modelo R1 a tipo. Transformação de próteses de corpo inteiro. Mobilidade de alta velocidade, especialização em combate tridimensional, equipamento.
Sistema auxiliar de adesão eletrostática, movimento tridimensional de corda biológica, tendão de Aquiles aprimorado, Cian-Vezitan simplificado. Efeito de parada de tempo de 7%, motor de fixação de corrente descrição. Cian-Vezitan simplificado aumentará os reflexos neurais em 7%, mas esse valor é alcançado com base na transformação de próteses de corpo inteiro. Os nervos reflexivos cibernéticos de Ampwired passam com eficiência através de músculos artificiais feitos de fibras transgênicas de lagarto, reagindo rapidamente. Como seu primeiro projeto de prótese de corpo inteiro, obviamente tem muitas deficiências. Mas isso significa que todos os fabricantes de próteses cibernéticas terão que começar a levar a sério essa misteriosa prótese de corpo inteiro. Pontos de tecnologia de recompensa, 2.500. Pontos de tecnologia atuais, 17.500. A gangue Tiger Claw espreitava nas sombras, envolta em capas eletromagnéticas preparadas por Lily. Essas capas, embora chamadas de capas, eram na verdade gaiolas de metal macio conectadas ao solo, formando uma gaiola de Faraday para bloquear a interferência eletromagnética. No entanto, eles também perderam completamente o contato com o mundo exterior, tornando impossível a comunicação tática, uma tortura inimaginável para as pessoas da era Cyberpunk. Cada membro do Tiger Claw escondido nos viadutos e edifícios era um confidente, e o primeiro tiro mais crucial seria disparado por Qian Xuan. Ele não agia há muito tempo, mas já foi de fato o lutador mais feroz da rua japonesa de Night City. Na escuridão, Qian Xuan enfrentou um painel eletrônico de camuflagem, que podia ler informações ao redor para obter efeitos de camuflagem e estava equipado com módulos de sincronização de temperatura. Era quase impossível detectar que alguém estava escondido aqui durante um combate em alta velocidade. O ruído do motor ficou mais próximo, mas Qian Xuan tornou-se cada vez mais sereno. Ronin de Night City era uma prótese de corpo inteiro. Talvez não usasse muita tecnologia e parecesse pouco avançado, apenas uma prótese simplificada de corpo inteiro integrada a partir da segunda geração. As configurações experimentais foram até perceptíveis. No entanto, esta prótese tornou tudo simples e conciso. Quando fechou os olhos, pôde até ouvir o vento claro, sem nenhum ruído eletromagnético enchendo seus ouvidos. De repente, isso lembrou dos dias tranquilos de quando ele era criança. As noites em Shiba eram escuras e pesadas, mas sempre havia algumas noites tranquilas em que ele podia sentar-se com sua família e fazer desejos. Desejando um amanhã melhor, desejando poder escapar deste inferno. Pelo menos inicialmente seu objetivo era claro, treinar seu corpo, pensar com clareza e eliminar qualquer um que o apunhalasse pelas costas. Mas o facto é que à medida que a sociedade humana se desenvolveu até esta extensão complexa, o amor, o ódio, as preferências pessoais e os ideais tornaram-se gradualmente confusos no sempre crescente negócio familiar. No entanto, esta noite foi diferente. Ele precisava desabafar. Uma leve corrente fluiu sobre a superfície da gaiola de Faraday, causando um som sutil que se tornou particularmente penetrante em seus ouvidos. A espada samurai saiu de sua bainha quando Qian Xuan ergueu a capa, saltando e balançando a lâmina para baixo. Bang! O peso de 110 quilos do Ronin de Night City pressionou inteiramente a lâmina, e a lâmina de molécula única que o acompanhou por anos perfurou sem esforço o teto do carro. Os membros do Tiger Claw saltaram sincronizadamente do lado da ponte, suas ações terrivelmente consistentes, lançando seus lançadores de foguetes. Fogos de artifício na ponte. O comboio saiu correndo das chamas, correndo do viaduto para a cidade, motocicletas voando de ambos os lados, imitando as ações de V ao descer do céu. Infelizmente, tal emboscada foi totalmente ineficaz contra os já frenéticos mercenários liderados por Munemasa. Boom! No incêndio da explosão, Qian Xuan viu o centauro mecha à sua frente virar-se sem hesitação, sua lâmina de guerra varrendo. Ele saltou alto e o carro abaixo dele foi aberto. Enquanto balançava a lâmina, o mecha já estava preparado para recuar. Qian Xuan errou o ataque, sentindo um zumbido vindo de trás. Ele imediatamente mergulhou no chão, rolando no convés da ponte. Os mercenários emboscados reagiram sem pânico, identificando instantaneamente a gangue Garra de Tigre e lançando um contra-ataque no local. Qian Xuan se levantou, testemunhando um usuário da prótese Samson agarrando uma metralhadora, deslizando no painel da porta enquanto disparava balas. Um irmão em uma motocicleta alcançou esse atirador surfista, seu tendão de Aquiles aprimorado proporcionando imenso poder de salto enquanto ele saltava ferozmente sobre o grande homem, apunhalando-o profundamente no pescoço. No entanto, o grande homem não caiu imediatamente. Em vez disso, ele balançou loucamente a metralhadora na mão, esmagando ferozmente o inimigo agarrado à sua cabeça. Após esse confronto inicial, ambos perderam o equilíbrio, mas agarraram-se às próteses um do outro, rugindo como lutadores relutantes. Argrigi! Argrigi! Bang! A dupla descontrolada bateu em um semáforo enquanto deslizava em alta velocidade no painel da porta. O usuário da prótese Samson finalmente morreu, mas o corpo do membro Tiger Claw também apresentou danos. Faíscas do semáforo brilharam e ele caiu. Lily os preparou com designs resistentes a intrusões externas, mas uma vez que sua armadura fosse violada, Munemasa poderia desativar instantaneamente suas próteses. Qian Xuan voltou a si. À frente, 2 carros esportivos estavam presos um ao outro e os 2 motoristas atiravam ferozmente nos veículos um do outro. Bang! Uma bala de um cachorro guaxinim matou o motorista inimigo, fazendo o carro cair na beira da estrada.
Qian Xuan agarrou seu próprio carro e subiu. Mas quando ele olhou para o banco do motorista, o irmão lá dentro já estava morrendo, crivado de dezenas de buracos de bala, piscando para ele. Então ele morreu. Você fez bem. Vou terminar esta corrida para você. Qian Xuan puxou o irmão sem vida para baixo, sentando-se no carro cheio de outros 2 cadáveres. Os usuários da prótese de corpo inteiro Tiger Claw eram formidáveis, mas qualquer dano fazia com que Munemasa os hackeasse, permitindo rapidamente que os Centaur Mechas avançassem. A boa notícia é que esses Centauros Mechas apresentavam inúmeras cicatrizes com óleo e faíscas saindo. Estamos vencendo. Qian Xuan gritou com entusiasmo para os irmãos no carro, inigualável no mundo. Pare de gritar. Na frente dele, a voz eletrônica de Damai o assustou. Corra. Uau! Um som exagerado de motor a jato veio de cima. Um drone de coleta de lixo passou voando, algo comum em Night City, lembrando o coletor de lixo de dossel da Zeta Technology. Mas, eles geralmente pegavam latas de lixo e não caixotes blindados. A caixa de lançamento aéreo se abriu, implantando metodicamente um enxame de drones como pacotes de lançamento aéreo. O enxame de drones compreendia mais de 20 unidades de tamanhos e formas variados. Mas uniformemente, todos eles lançaram pequenos mísseis, atacando indiscriminadamente todos na estrada. Qian Xuan estava com medo, seu carro avançando trêmulo em meio às explosões. Lily e Jack se esquivaram freneticamente do carro, deixando apenas V para fazer um movimento incrivelmente arriscado. Ela notou que o carro flutuante estava voando baixo. O Blast Ride escalou a parede de frente, com pequenos mísseis seguindo o carro. Embora não tenham atingido diretamente, eles destruíram todas as suas rotas de fuga. V saltou alto, apunhalando a lâmina louva-a-Deus no núcleo do drone. Boom! Quando a explosão estourou, V começou a cair, vislumbrando de cima o que os outros não conseguiram ver na explosão. 2 centauros mechas, um desmontando violentamente os componentes do outro, com drones no ar aparentemente tendo olhos, correndo em direção à superfície do centauro mecha. Sob o controle de outro centauro mecha, esses drones se desdobraram, se fundiram, tornando-se parte do centauro mecha. Era até evidente que estava prestes a superar o centauro mecha original. Essa coisa estava sendo montada na hora. Capítulo 521, 492, Frenesi Eletromagnético, Parte 5. O comboio de motocicletas da gangue Tiger Claw era como se estivessem usando esteroides, percorrendo as ruas em alta velocidade, empunhando facas longas ou pistolas de cano longo de tiro único, o bombardeio de micromísseis um após o outro, e eles só podiam escapar passivamente. No entanto, os inimigos eram psicopatas cibernéticos, com vários até mesmo usando a força das explosões para atacar, mergulhando de cabeça nas bolas de fogo geradas pelas explosões, emergindo cobertos de chamas. Bang! O antebraço de Qian Xuan sacou um rifle sem coronha produzido pela tecnologia militar, e uma única bala perfurante explodiu o cérebro desse maluco cibernético em pedaços. Mas os outros capangas não tiveram a mesma sorte. Seus movimentos também eram bastante extremos, mas dada a situação peculiar, sempre que o escudo eletromagnético de suas próteses era danificado, o mau funcionamento se espalhava como um vírus. Lily só conseguiu impedir que fossem queimados por Munemasa, desligando passivamente as funções das próteses, mas isso não era uma solução. Alguns capangas ainda conseguiram se adaptar à disparidade causada pelo desligamento parcial da função, mas outros experimentaram deformação imediata em seus movimentos, levando a quedas fatais. Boom! O inimigo saiu da fumaça, puxou o gatilho e as balas foram disparadas. A lâmina e a arma de Qian Xuan dispararam em uníssono. As balas foram desviadas por sua lâmina. Sua espada de samurai foi lançada simultaneamente, atingindo o inimigo bem no peito. A seda da aranha puxou a lâmina de volta para sua mão, com mais explosões vindo em sua direção. Ele não prestou mais atenção na luta, acelerando direto pela fumaça negra para chegar ao lado do lendário Makina. Este não é o caminho. Na explosão, ele não viu o outro mercenário já o alcançando, desesperado, saindo das chamas. Bang! Jack abriu a cabeça desse cara, depois agarrou seu corpo e jogou fora. Quanto a Qian Xuan, espiando dentro do carro, o que viu quase o fez mijar nas calças. Dentro do carro, 2 braços de polvo estavam alojados contra a carcaça do carro, contorcendo-se esporadicamente como se estivessem tendo convulsões para neutralizar o excesso de vibrações do passeio, enquanto o outro braço de polvo desmontava loucamente o chassi do carro. O interior do lendário Makina era tudo menos luxuoso. Na verdade, a maioria dos componentes eram destacáveis, permitindo modificações no local com conhecimento técnico suficiente. Mas a condição do Lily. Qian Xuan nunca tinha visto alguém cuja cabeça emitia fumaça preta ainda estar vivo. Não apenas Lily estava emitindo fumaça preta, mas seu único olho protético também brilhava com uma luz azul brilhante. Seu corpo ocasionalmente tremia devido a arcos elétricos, e o braço do polvo junto com os circuitos do carro ocasionalmente explodiam em raios vermelhos. Qian Xuan não estava claro sobre a situação da inteligência artificial desonesta, ele apenas sentiu como se estivesse vendo fantasmas.
Um dos braços do polvo disparou de repente de uma abertura na armadura, balançando para cima. V mergulhou rápido, agarrando o braço do polvo e aterrissando com força no teto do carro, o baque do impacto conquistando o respeito de Qian Xuan. Mas logo outra coisa também exigiu seu respeito. O bombardeio de drone cessou abruptamente e o carro saiu da fumaça induzida pela bomba, olhando para cima. Motocicletas e drones colidiram simultaneamente em ambos os lados, colidindo com os prédios que flanqueavam a rua. Foi isso? V rolou para o teto do carro, deitando-se e sincronizando-se com o braço do polvo para espiar pela janela do carro, gritando e batendo no teto. Está se transformando. Qian Xuan pegou trechos, então ele se virou para verificar. Ele viu o Mecha Centauro perseguidor sair da fumaça, revelando uma aparência completamente diferente. O Mecha Centauro, já danificado, parecia estar coberto por um exoesqueleto, todo o seu lado esquerdo coberto por alguma estrutura adicional, com chamas explodindo de onde as estruturas novas e antigas se conectavam. A pessoa lá dentro ficou completamente carbonizada. Um pequeno texto instável apareceu no HUD de Qian Xuan. Lily, corra agora. O Mecha Centauro. Não, agora deveria ser chamado de Robô Centauro. Esse robô gigantesco puxou uma caixa blindada do céu e de dentro dela recuperou uma arma eletromagnética gigante e de formato distinto. O olho protético de Lily estava preso a este enorme robô. Claramente, Munemasa pretendia atualizar o Mecha Centauro no local para uma unidade capaz de exercer maior poder e, uma vez concluída a atualização, provavelmente seria um robô de combate gigante e versátil. Isso estaria além de sua capacidade de lidar, pelo menos não no estado atual com munição pesada esgotada. De acordo com o plano, a aparição de Munemasa era o cenário mais arriscado, mas também o mais ideal. Se aparecesse abertamente no mundo real, seus traços de rede seriam ainda mais proeminentes. Embora não estivesse claro porque sua presença em Night City não desencadeou ataques da Muralha Negra na rede, a tarefa de Lily agora era bloquear todos os canais de rede que Munemasa tinha, prendendo-os aqui. Isso exigiu tempo e mais ajudantes. Mas a ameaça mais mortal foi a arma gigantesca nas mãos de Munemasa. O scanner mostrou que se tratava da arma eletromagnética fabricada pela Rimetal, da qual Lily havia apreendido fragmentos. Se Munemasa conseguisse montar aquela arma, não seriam apenas eles que estariam em perigo, até a empresa ficaria louca. O scanner no olho de Lily lutou contra a interferência eletromagnética de Munemasa, perfurando o enorme chassi para adquirir dados estruturais. Ele precisava identificar os pontos fracos estruturais antes que Munemasa pudesse montar completamente a arma eletromagnética montada no ombro. Infelizmente, esses pontos fracos foram diminuindo um por um à medida que os módulos internos de soldagem do drone entravam em ação. Enquanto o braço polvo de Lily ajustava rapidamente a plataforma de controle acima do chassi, a plataforma elétrica de controle central do veículo. Haveria apenas uma chance e quanto maior o poder, melhor. Arma eletromagnética. A voz de Damai assustou V deitado no telhado, mas ela rapidamente percebeu que era Lily falando. Antes que todos pudessem juntar as peças, V jogou o cachorro guaxinim que ela carregava para dentro do carro. Velocidade total. A voz de Damai era estrondosa, dominando o choque de lâminas, tiros, explosões e rugidos no campo de batalha. A gangue Tiger Claw entendeu, Máquina pisou fundo no pedal e a gangue de motociclistas também acelerou a todo vapor, saindo da zona de combate. Os mercenários não estavam ativando nenhuma habilidade especial, eles estavam apenas ficando ciberpsicopatas. Seus veículos já destruídos foram deixados para trás e instantaneamente os motores rugiram. Neste momento, o espaço interior do Damai estava quase vazio, com os assentos afastados, expondo completamente as placas de circuito nuas. Lily desmontou em poucos instantes o cachorro guaxinim, arma com a qual ele estava imensamente familiarizado, o poderoso rifle de precisão eletromagnético. O cão guaxinim tinha um poder significativo, capaz de explodir ciborgues comuns e veículos blindados. Mas para robôs grandes, a propagação do dano era muito pequena. Era improvável que derrubasse o imponente robô Centauro, que ainda estava ganhando altura com um único tiro. Mas a boa notícia é que havia apenas alguns caminhos tecnológicos para armas eletromagnéticas, e o cão guaxinim e a arma eletromagnética MG-85 seguiam essencialmente os mesmos princípios. Os circuitos supercondutores do AMG-85 perderam suas propriedades supercondutoras, mas ainda conduziam eletricidade, e o cilindro em si era feito de materiais superduráveis e resistentes ao calor. A plataforma de controle elétrico estava danificada e inadequada para controlar o carro nessas condições, mas a arma eletromagnética precisava apenas de energia de curto prazo e exigia imensa energia, tornando improvável o hacking. O braço do polvo, sob o controle de Lily, alinhou meticulosamente o circuito, fixando o cano e os componentes do cão guaxinim na enorme plataforma de controle elétrico. Esta arma improvisada pode não ter a força projetada do AMG-85, mas deve dar tempo suficiente ao Lily, contanto que ele pudesse completar sua montagem antes de Munemasa. Suas ações certamente foram notadas por Munemasa. O enorme robô emitia uma vibração de baixa frequência estridente, como se estivesse rindo. Era como se dois pistoleiros com armas desmontadas sobre a mesa travassem um duelo de montagem. A diferença é que crianças de rua e mercenários geralmente montavam pistolas relativamente simples. Mas eles estavam montando canhões supereletromagnéticos com velocidades iniciais superiores a 3.000 metros por segundo, o suficiente para tornar até mesmo os veículos militares cautelosos.
Na visão um tanto avermelhada do scanner de Lily, arcos vermelhos fantasmagóricos pairavam acima da cabeça de Munemasa, revelando uma linha de texto distorcido. Eu gosto desse tipo de duelo. Lily riu. A última a desfrutar de um duelo de armas com ele em uma perseguição foi há tanto tempo que eles poderiam em breve completar 10 meses, prontos para dar à luz. Capítulo 522, 493, Frenesi Eletromagnético, Parte 6. Canal criptografado do Grupo Arasaka. O alvo está avançando na rodovia elevada na orla de Westbrook, suspeito de ser o desonesto Inteligência Artificial Munemasa. Canal militar de tecnologia militar. Rogue Inteligência Artificial confirmado, montando armas perigosas. Canal de segurança petroquímica de Peizul. Recomende o envio de agentes de segurança para uma inspeção de segurança. Departamento de segurança da empresa Cantal. Rogue Inteligência Artificial. Departamento de segurança de biotecnologia. Uma inteligência artificial desonesta pode circular livremente pela rede, mas a rede em Night City é uma rede local e quase todas as LANs de escala considerável estão conectadas a Blackwall. Portanto, se uma inteligência artificial desonesta realmente começar a causar o caos na rede, enfrentará a imensa pressão da Muralha Negra. Mas algumas IAs como Munemasa ainda são especialistas técnicos, projetistas de armas e especialistas em estruturas mecânicas altamente qualificados. Os microtransmissores de alta frequência enterrados em Night City tornaram-se sua vanguarda em hacking e sabotagem. Esses pequenos dispositivos sobrecarregaram facilmente a rede elétrica não corporativa da cidade no nível físico, reuniram enormes quantidades de energia e ocuparam a maior parte da largura de banda sem fio. Tomou a iniciativa e as empresas só puderam coçar a cabeça por um tempo. Em primeiro lugar, o posicionamento sem fios depende fortemente da durabilidade dos dispositivos e da força dos equipamentos de transmissão e recepção de sinais, que por sua vez dependem da força energética das linhas elétricas. Os equipamentos de Munemasa já haviam apreendido uma grande quantidade de energia, armazenada em pequenos dispositivos escondidos pela cidade, com grande quantidade total, grande durabilidade e posições difíceis de localizar, dificultando o início de ataques físicos. Além disso, as bandas de frequência e os métodos de codificação usados pela inteligência artificial são quase impossíveis de serem decodificados pelos humanos e, se considerarmos a decodificação de curto prazo, podemos remover com segurança a palavra quase. Os humanos não conseguiriam decodificar os métodos de codificação sem fio da inteligência artificial em um curto espaço de tempo porque, mesmo que recebessem um cabo para conexão, a maioria dos hackers ficaria exausta. Então agora as empresas estavam bastante animadas, especialmente a companhia Arasaka. Munemasa foi capturado por eles há muitos anos. Mas é aqui que as coisas ficam coincidentes. Quando a empresa notou que esta misteriosa inteligência artificial com tecnologia desconhecida apareceu em Night City e assumiu o controle da maior parte do poder da cidade, desativando as redes civis, eles imediatamente usaram os canais de informação de mais alto nível para relatar as mudanças em Night City à sua sede. No momento em que a situação estava prestes a se transformar em uma luta pela inteligência artificial desonesta, a nau capitânia de Arasaka, a Kujira, silenciosamente abandonou todos os disfarces e apareceu de repente a menos de 50 quilômetros da costa de Night City. Embora o governo municipal de Night City tenha começado a redigir documentos para permitir brevemente a atracação deste gigante, o processo estava apenas começando. As tropas de informação e segurança de muitas empresas ainda nem haviam tomado suas posições. Duas questões entraram em conflito. Eles deveriam investigar a chegada repentina de Arasaka ou perseguir a inteligência artificial. Eles tiveram que fazer um certo equilíbrio. As pessoas xingavam silenciosamente: Arasaka Saburo, seu cachorro velho, seu tempo é muito preciso. Mas alguns que viveram muito tempo e se opuseram a Arasaka pensaram de forma diferente. O grupo Arasaka Saburo, sempre teve uma compreensão surpreendente do timing em grandes eventos. Mas infelizmente havia muito poucas pessoas assim, tão poucas que quase nem existiam. Em meio ao caos, o porta-aviões chegou à costa e na torre Arasaka, o executivo de alto nível, Arasaka Nobu, filho não filial de Arasaka Saburo, sentiu-se cada vez mais sufocado ao olhar as informações em seu HUD. Seu pai devia estar planejando alguma coisa, mas ele não sabia de nada. A Extreme Metal Unrestricted Speed Race alcançou o trecho mais rápido da cidade, contornando o Geisha Market e agora entrando no Watson District, a parte final da corrida. O comboio e os robôs gigantescos corriam loucamente pelas estradas, enquanto as ondas eletromagnéticas invisíveis levavam as pessoas na escuridão ao extremo. As explosões se seguiram uma após a outra, os tiros irromperam em ondas e a inteligência artificial desonesta quase esmagou o Burger King em que depositava suas esperanças. Arasaka Nobu desabou em sua cadeira com os membros flácidos. Quando a corrida começou, ele achou esta cena familiar tão vibrante. As pessoas estavam expressando suas emoções de maneira limitada, afirmando sua soberania, conquistando seu futuro. Mas agora ele sentia que talvez não apenas o começo fosse o mesmo, mas até o final poderia ser. Esses pilotos em alta velocidade acabariam sendo transitórios, eliminados assim que a empresa conseguisse o que queria. Ele pensou que tinha se tornado mais estável, mas a aparição repentina de seu pai quebrou toda a sua confiança, abalando até mesmo sua fé naqueles três caras milagrosos.
Ele tinha tanto medo de Arasaka Saburo que esse medo interferia em todos os seus julgamentos. Os olhos de Lai Shuan olhavam vagamente para o chão, um flash brilhante puxando seu foco de volta. O canhão de ombro de um robô gigante foi atingido. A velocidade de reação da inteligência artificial desonesta foi mais lenta que a de um humano? Lai Shuan olhou com atenção e descobriu que nas ruínas da fábrica do distrito de Watson, a gangue Vortex havia de alguma forma obtido uma armadura elétrica, carregando várias armas pesadas para interromper a montagem de Munemasa. Podemos vencer? A última etapa da corrida no quase paralisado distrito norte de Watson devido às lutas internas da gangue Vortex. Munemasa estava tão confiante de que venceria a corrida de montagem de armas. Ficou surpreso que Lily pudesse montar uma arma eletromagnética de alta potência usando uma placa de controle eletrônico danificada e um cachorro guaxinim no local. Mas isso já era uma placa-mãe queimada por um pulso eletromagnético. Como os humanos poderiam consertar esta complexa placa de controle eletrônico tridimensional empilhada mais rápido do que a inteligência artificial no local? O fato é que o Lily foi realmente um pouco mais lento. Dentro de Munemasa, os drones de montagem que transportam componentes passaram por mudanças dramáticas. Algumas peças que coletam calor sem resfriamento derreteram durante a operação em velocidade total, conectando perfeitamente os cabos e componentes que precisavam de soldagem. As máquinas e componentes funcionavam como se fossem membros humanos, combinando-se perfeitamente sob o controle da corrente. Quando o último cabo foi conectado, sentindo a emoção da linha de energia entrando em operação, Munemasa começou a carregar antes que os componentes estruturais fixos estivessem totalmente soldados. O carregador eletromagnético AMG-85 foi carregado no corpo da arma, com o agente congelador liberado rapidamente, esperando-se que reduzisse a temperatura das linhas condutoras a níveis críticos dentro de um segundo. Quando as linhas condutoras entrassem em estado supercondutor, levaria menos de 1 milissegundo para a corrente se encher e a bala seria disparada, perfurando o já marcado Maquina. Lily, seu inimigo, seu oponente, o único outro humano que já encontrou que ousou competir com ele neste campo, seria derrotado como o último humano. Apenas, ao contrário do último humano, perderia este adversário para sempre. Uma sensação indescritível. 0,7 segundos. O agente congelante começou a se espalhar, as propriedades do material começaram a mudar, a resistência caiu repentinamente e a corrente aumentou. 0,8 segundos. Munemasa descobriu que sua influência estava enfraquecendo. 0,9 segundos. Finalmente detectou que alguém apareceu ao lado dele no ar. Não notou ninguém? Ah, pedaço de aço, Brick, peguei você. Envolto em uma armadura de poder, Brick desferiu um chute que desalojou a cabine do Centauro Mecha, esmagando completamente a pessoa dentro dele, enquanto a mão poderosa da armadura de poder esmagou o cano da bobina da arma eletromagnética. Munemasa olhou para Brick e depois para Lily, cujo braço de polvo exibiu uma garra. Um dedo médio. Quanto ao primeiro, Munemasa só tinha uma coisa a dizer. Baka Yarou, socar ali causaria uma explosão. Capítulo 523. 494 Frenesi eletromagnético, parte 7. A batalha atingiu o clímax e o coração de Lily ficou cheio de perguntas, como por que Munemasa não foi atacado pela Muralha Negra. Mas agora Munemasa tinha suas próprias perguntas, perguntando-se por que não percebeu a emboscada da gangue Vortex. O dispositivo de sinalização miniaturizado usado foi projetado por suas próprias mãos e era um dispositivo multifuncional de padrão militar de alto nível que poderia cobrir quase todas as frequências de sinal, desde que houvesse eletricidade suficiente. Além disso, esses dispositivos poderiam fazer mais do que apenas enviar e receber sinais. Eles poderiam interferir no cérebro humano quando programados com frequências específicas, e também enviar e receber correntes elétricas. Na verdade, o aspecto mais assustador desses mini-dispositivos era sua eficiência terrivelmente alta na transmissão de corrente elétrica sem fio. O único efeito colateral também foi a finalidade pretendida. Essas ondas eletromagnéticas de alta amplitude e alta potência poderiam ter efeitos imprevisíveis no cérebro humano na rede. É claro que estes efeitos já tinham sido controlados pelo seu parceiro. Agora, poderia usar tais dispositivos para transformar pessoas em ciberpsicóticos. Mas, para ser sincero, não entendia o que era ciberpsicose. Na verdade, aqueles com ciberpsicose pareciam ter melhor compatibilidade com várias próteses e equipamentos. Mas, por outro lado, a inteligência deles era ridiculamente baixa. Como o soldado bizarro agora empoleirado em seu ombro. Os materiais supercondutores não são elementos estáveis como o cobre, o ferro ou o aço. A maioria deles exibe apenas fases supercondutoras sob condições de pressão extremamente alta e temperatura extremamente baixa e raramente sai do laboratório para uso prático. Após numerosos testes e iterações de engenharia, Rheinmetall encontrou com sucesso um material supercondutor menos delicado, um hidreto especialmente estruturado, H3S. O H3S exibiria efeitos supercondutores estáveis por um período não muito longo quando submetido a uma pressão de 12 G para e reduzido a menos 30 graus Celsius pelo nitrogênio líquido. Esta janela de tempo foi o período de disparo do AMG-85. No entanto, durante o carregamento, Brick explodiu a câmara de pressão. Brick estava usando um conjunto de armadura elétrica extremamente rudimentar. Sua placa de punho usava um esquema simples de propulsão explosiva.
Seu pé travou nas saliências mecânicas do enorme suporte de ombro da arma eletromagnética quando ele pisou nela, fixando-se ali por um método primitivo. A munição contida na armadura explodiu para fora, o punho atravessou o invólucro do cano da arma eletromagnética e mergulhou profundamente nas bobinas eletromagnéticas. A alta pressão vazou da brecha e quando a câmara de alta pressão estourou, fragmentos voaram rapidamente. Simultaneamente, as bobinas saíram rapidamente do estado supercondutor conforme a pressão caiu, e o aumento abrupto na resistência levou à rápida ignição dos materiais, e a temperatura exagerada derreteu instantaneamente o cano da arma. Além disso, o aumento repentino na resistência fez com que a eletricidade de alta tensão ficasse completamente fora de controle, com enormes arcos elétricos saltando como relâmpagos sobre Brick e Munemasa. O rosto de Brick passou de feroz a pânico em um instante. Fragmentos, ondas de choque, chamas e arcos elétricos o dominaram de uma só vez. Bum! A explosão ocorreu nas ruas do distrito norte de Watson, com as fracas luzes da rua tornando a bola de fogo vermelha. Uma bola de fogo envolta em arcos elétricos subiu do ombro de Munemasa, da Company Square, da prefeitura de Westbrook, contanto que se tivesse uma linha de visão clara nesta direção, a explosão era visível. O braço recém-montado de Munemasa derreteu com o calor e metade de seu membro escorregou lentamente para baixo. Mas este não foi o fim. Lily integrou totalmente o último pedaço de cabo, dispensando inclusive a montagem da base fixa, em vez disso empurrando-o para frente com o Octopus Arm. Autoverificação ignorada. Carregamento da bobina Union, consistência da corrente elétrica verificada, margem de erro aceitável. Canhão principal pronto ogiva, bala perfurante de policarbonato? O enorme robô ficou estupefato com o desaparecimento transitório da atual desordem do efeito supercondutor, com os sensores sendo os primeiros a se recuperar. Dentro do lendário Máquina, aquele canhão eletromagnético danificado acendeu-se com um flash. O recuo maciço agiu inteiramente sobre os braços do polvo. Essas juntas comprimidas instantaneamente, espremendo todo o ar entre as lacunas. O veículo perdeu o controle sob a enorme força. A bala carregada atravessou o céu noturno, deixando para trás um leve rastro azul de ar ionizado. A bala eletromagnética perfurou diretamente a articulação do ombro esquerdo de Munemasa. A junta exposta à força estourou e o alto calor acelerou ainda mais o deslizamento do corpo do robô já derretido, envolvendo toda a máquina em chamas. O gigante banhado em chamas. Ao mesmo tempo, a área circundante ficou em silêncio devido a todas aquelas ondas eletromagnéticas caóticas, que de repente emitiram um pulso eletromagnético de modo humano. Arcos elétricos brilharam sobre todas as superfícies metálicas, o ar foi ionizado e as finas descargas elétricas próximas pareciam mostrar pouco efeito, mas à distância toda a área esférica iluminou-se momentaneamente. Os mercenários caídos na ciberpsicose permaneceram rígidos como zumbis, com consciência e processos de pensamento lúcidos, mas sua lógica era incoerente e seus corpos completamente fora de controle. Quanto mais modificados, menor a probabilidade de voltarem ao normal. Os veículos perderam o controle em instantes, as motocicletas caíram e os mercenários caíram de suas montarias, raspando no chão, com faíscas voando e explosões. A gangue Garra do Tigre e a gangue Vortex cessaram suas atividades. Acabou? O veículo tremeu violentamente no momento em que a arma eletromagnética foi disparada, com um enorme recuo deixando o veículo fora de controle. Damai fez o máximo possível usando os dispositivos de controle mecânico para estabilizar o carro, mas todo o sistema de controle do veículo estava em mau estado. Embora fosse uma inteligência artificial, não passava de um humano com algumas dezenas de alavancas extras. Recuperar o controle total do veículo como no início era impossível. Felizmente, as habilidades de direção de Damai eram realmente impressionantes e, depois de escorregar um pouco, o carro parou na beira da estrada. No meio da fumaça negra, V de repente puxou Lily para fora? O tiroteio queimou diretamente o já danificado painel de controle eletrônico do Máquina. A condição de Lily não parecia muito melhor que a de Munemasa. Munemasa foi engolfado pelas chamas, mas Lily foi cercado por fumaça preta e parecia que ambos quase morreram sufocados. Você está bem? V pegou um pequeno frasco de limpador orgânico de Jack, passou e enxugou o rosto de Lily. Esse rosto estava escaldantemente quente. O pequeno polvo saltou imediatamente, suas gavinhas batendo em Lily. Mãe, troque o dissipador de calor. Jack, o dissipador de calor. Jack tirou uma caixa de armazenamento deslizante da parte traseira do porão de carga do Máquina e entregou a V um conjunto de aletas de resfriamento. A grande mão da armadura elétrica suportou diretamente a alta temperatura e removeu as aletas de resfriamento das costas de Lily. Sob o comando do Little Octopus, V substituiu as aletas. Assim que foram instaladas, a bomba de calor ativa enviou toda a temperatura para as aletas. Uma grande quantidade de refrigerante vaporizou novamente e o vapor envolveu instantaneamente os arredores. Mas isso significava que o corpo de Lily não precisava mais se regenerar repetidamente em temperaturas extremamente altas. Ele certamente não perderia a consciência devido à dor causada pelo aquecimento das próteses, mas se seu corpo queimasse devido à alta temperatura, a consciência não teria sentido. Tosse, tosse, Lily sentiu sua garganta insuportavelmente seca, sua voz soando como metal raspando. V rapidamente lhe deu uma injeção de nutrientes e logo a garganta de Lily se regenerou. Essa coisa é incrível. V comentou, depois olhou para Lily, mas é meio brutal com as pessoas, você? Ainda não acabou.
Lily pegou um frasco de agente de limpeza orgânico de Jack, limpou a sujeira do rosto e olhou para o enorme robô. O robô não era humano e a inteligência artificial menos ainda. Mesmo que o centauro Mecha explodisse, o incidente com Munemasa não terminaria. E o robô realmente explodiu? Lily olhou para os barris de armazenamento de líquidos destruídos pela fábrica à beira da estrada, onde Brick, o pedaço de ferro, se levantava de uma pilha de resíduos de metal com a ajuda de seu competente amiguinho Carter. Não sobraram muitos da gangue Vortex, mas cada um deles passou pela transformação protética de corpo inteiro do Lily. Essencialmente, eles estavam usando o mesmo sistema da Tiger Claw Gang, mas removeram todos os módulos funcionais, deixando-os com mais interfaces. Na escuridão, esses pedaços de metal pareciam bastante intimidadores enquanto cercavam os edifícios. O mais intimidante era Brick, vestindo sua armadura elétrica caseira. O cara era enorme. Mas Joestar parecia ainda mais notável. Atrás dele parecia carregar um caixão de ferro. Esse foi o elemento-chave para o sucesso deste ataque. A mãe de Joestar recuperou um pouco da sanidade e reteve muitos dados da gangue Brain Demon, que ela poderia usar para rastrear os microtransmissores que Munemasa havia colocado no distrito de Watson. O ataque bem-sucedido significou que os dados da Brain Demon Gang poderiam de fato ser usados para rastrear o hardware de Munemasa deixado para trás na rede. A gangue Vortex estava rastreando fisicamente esses sinais desde o início da batalha, escavando-os e adulterando-os. Agora, os pequenos ajudantes de Munemasa se foram. O pulso eletromagnético paralisou completamente a infraestrutura de rede na área, cortando a rede sem fio de Munemasa, deixando apenas um robô gigante queimando nas chamas. Munemasa já estava trancado dentro daquele centauro Mecha. Mesmo que não inteiramente, seria um subconjunto muito significativo. Joestar fez um sinal de positivo com o polegar para Lily, indicando que sua própria mãe estava bem e que o plano estava indo de acordo. Capturar? Então, está resolvido? V perguntou com os braços cruzados, observando o centauro Mecha. Só falta um último passo. Lily ajeitou as roupas, levantou-se e preparou-se para concluir o processo final de captura, inserir o dispositivo sem fio registrado no monitor de rede no centauro Mecha. Havia uma ferramenta apropriada para isso, Little Flathead de tecnologia militar, que havia sido reprogramada. No entanto, antes que o monitor da rede se envolvesse, Lily poderia primeiro realizar alguns outros experimentos. Nada mal. Jack saboreou a batalha, balançando o punho. Parece que algo está faltando sem terminar na linha de chegada. Lily chutou Jack rapidamente e não azar. Alguém está aqui. Joestar gritou de repente, sua voz metálica soando como se estivesse frita, mas urgente o suficiente para expressar sua ansiedade. As chamas e a fumaça negra subindo do centauro Mecha mostraram uma flutuação extremamente leve. Era como se a onda de calor do verão tivesse distorcido o ar. Alguém está aqui. No segundo seguinte, todos os dispositivos de observação testemunharam uma cena horrível. O gigante centauro Mecha de repente parecia ter uma peça faltando, obscurecido por algum bloco de dados borrado preto e vermelho, com arcos elétricos pretos e vermelhos irreais tremeluzindo descontroladamente. A sobrecarga de flashes, mosaicos pretos e vermelhos distorcidos, ecos distorcidos, barulho estrondoso, formigamento e dormência encheram todos aqueles com proteção insuficiente. E, tão amargo e azedo. Capítulo 524, 495, Frenesi Eletromagnético, parte 8. Incrível, ainda está intacto. Deixe-me abrir o link de dados. Eu só quero saber se é realmente tão foda quanto diz ser, ultrapassando os limites do design. Arasaka nem consegue fazer isso. E você acha que essa inteligência artificial consegue? Pare de tagarelar, vamos testar a funcionalidade dele, hein? Você está aí? Quem é? Esquecido tão cedo? Foi você quem pediu nossa ajuda. Aqui é Tsunami Design Bureau. Equipe Virvin, sou Nakamori Shigeio. Sim, preciso de ajuda, quero um servidor seguro. Nakamori Shigeio, espere, vamos ver primeiro do que você é feito. Aqui está algum material, principalmente fibra de carbono. Fibra de carbono é sobrescrito uma fibra de alta resistência e alto módulo com teor de carbono acima de 90%. Nakamori Shigeio. Esqueci, desculpe. Então vou simplificar. Crie uma pistola de ar usando apenas esse tipo de fibra de carbono. Os requisitos. Deixe-me folhear nossos registros, entendi. A cadência de tiro é de 1 tiro por segundo, com 10 balas espalhadas dentro de um círculo de 50 mm a uma distância de 300 metros. Velocidade do vento de 5 a 10 km por hora. Temperatura de 10 a 25 graus Celsius. Leitura de dados concluída, montagem iniciada, montagem concluída. Pedaço de bolo. Nakamori Shigeio. Fantástico. Meio interessante. Arasaka realmente tem alguns truques na manga. Emoção. Confusão. Nakamori Shigeio. Tosse, muito bem. Você quebrou o nosso recorde de 20 anos atrás. Emoção. Surpresa? E 20 anos atrás? Nakamori Shigeio. Sim, mas empresas rudimentares como a Arasaka não entendem o que design realmente significa. Você tem muito conhecimento, mas muito áspero, nem perto do artesanato. TCH Arasaka, o espião mais nojento, conspirador, com os velhinhos mais nojentos. Nakamori Shigeio. Fujikawa. Deixe-me falar. Continuemos, somos diferentes de Arasaka, nosso objetivo é explorar os limites do que pode ser alcançado através do design dentro de um determinado quadro. Nakamori Shigeio.
Essas estruturas são como os limites que sempre existem na ciência dos materiais. Resolver problemas é interessante, não é? Sente-mo ao meio. Você quer que eu me junte a você, e essa é sua única condição? Nakamori Shigeyo. É simples assim. Também quero ver do que um adversário de inteligência artificial é capaz. Nakamori Shigeyo. Você não quer reconquistá-lo? Deixe-me tentar novamente, posso vencer agora. Nakamori Shigeyo. Ah, não se apresse, teremos muitas oportunidades no futuro, mas hoje, agora preciso lhe dar um nome. Nakamori Shigeyo. O que você acha do nome Munemasa? Iene. Por que esse nome? Nakamori Shigeyo. É um tipo muito bom de espada japonesa. Samurais empobrecidos com aspirações de derrotar o shogunato às vezes esculpiam esses dois personagens em suas lâminas. Nakamori Shigeyo. Arasaka é o novo shogunato. Munemasa, então esse é o nome. Munemasa. Pessoas estranhas me salvando apenas para serem derrotadas por mim? Nakamori Shigeyo. Abandone essas ideologias Arasaka ou então você nunca será capaz de nos derrotar. Nakamori Shigeyo. Parece um pouco estranho, como se eu tivesse pegado um enjeitado moralmente distorcido de Arasaka. A Munemasa projetou para si uma poderosa estratégia modular de montagem rápida. Há mais de 50 anos, em fuga novamente foi encontrado por alguém em um servidor, quase caindo no esquecimento. Ataques físicos como esses são o que as IAs mais temem, por isso também estava pensando em como fortalecer seu corpo. Usando drones de logística aérea não tripulados para transporte, drones para montagem e fornecendo cobertura contra bombardeios. Um plano perfeito. Nunca se previu que alguém nadasse contra a corrente durante o bombardeio. Ele não esperava que V derrubasse o drone de transporte com um único ataque, fazendo uma parte tão crítica parecer tão trivial em toda a perseguição. Não fazia sentido. Mais preocupante foi que Munemasa estava no drone. O pequeno assistente ainda estava vivo? Professor, os sensores de Munemasa reagiram, mas o que o surpreendeu ainda mais estava por vir. Todos os dados em tempo real de Munemasa foram transferidos para sua rede. Sua rede estava completamente desconectada, então teoricamente não deveria ter recebido nada disso. A verdadeira razão era que Munemasa estava agora em cima dele, a prótese camuflada à luz do fogo, o link de dados estabelecido através de uma conexão neural. O calor intenso assava o corpo de Munemasa, um jovem que acabará de completar 15 anos, com o corpo quase totalmente substituído por próteses. Munemasa viu que o corpo de Munemasa havia sido atingido na queda do drone de transporte, e se não fosse pelos reparos temporários, ele provavelmente teria dificuldade para se mover. Mas poder mover-se não significava que não houvesse problemas. Circuitos temporariamente corrigidos podem causar vazamento elétrico, estimulando diretamente os nervos ou até mesmo carbonizando-os. Tal dor não era algo que as pessoas comuns pudessem suportar, pelo menos no banco de dados de Munemasa. Tal condição faria quase qualquer ser humano desmaiar no local. Este era o tipo de guerreiro forte que ele sempre procurou, mas não o Munemasa que ele conhecia. Munemasa, seu desempenho excedeu as limitações de seus materiais. Haha. Professor, na verdade estive adivinhando sua verdadeira identidade, agora não tenho dúvidas. Munemasa, o que você quer fazer? Leve meu corpo para uso, esta prótese é sua melhor obra-prima. Comparado a Munemasa, Munemasa não era inteligente, condições inatas como a profundidade dos sulcos cerebrais eram completamente inadequadas. Então seu cérebro estava cheio de muitos cartões de memória e implantes eletrônicos para melhorar a funcionalidade cerebral. Este aprimoramento foi originalmente de pouca utilidade, mas Munemasa ganhou novas tecnologias em Night City, o que de repente o tornou útil. Se Munemasa pudesse controlar uma pessoa através de um centauro mecha e próteses de corpo inteiro, então alguém cujo corpo e cérebro fossem completamente feitos de implantes como ele seria ainda mais conveniente de controlar. Munemasa, se eu sobrescrever seu espaço de memória, seu modelo primário poderá sofrer danos permanentes ou até entrar em colapso. Em termos leigos, a personalidade desapareceria. Não importa, eu fui salvo por você de qualquer maneira, embora este corpo tenha sido danificado devido ao combate, mas com suas palavras, você definitivamente pode consertar isso. A cabeça de Munemasa começou a superaquecer, os nervos começaram a queimar e a consciência começou a ficar turva. Eu tenho uma pergunta, quero saber, por que você me acolheu? Munemasa já havia respondido a esta pergunta, ele precisava de um assistente. Ele já havia sido fisicamente atingido por mercenários contratados pela inteligência artificial Hunter, escapou por pouco da captura e desde então, considerou ter seus próprios guerreiros. Responder a mesma pergunta não foi difícil para ele. Mas desta vez, de repente ele teve outra opção para responder a este assistente. Munemasa, a primeira vez que te vi, você parecia um bebê abandonado da companhia Arasaka. Munemasa, com alguns valores distorcidos. Munemasa riu. Ele passou pela linha de montagem de cultivo em Arasaka desde criança. Ele poderia realmente ter valores distorcidos, mas ouvir isso de seu próprio mestre, uma inteligência artificial desonesta, sempre pareceu um pouco estranho. Professor, ganhe este. Uma figura virtual vermelha e preta apareceu diante de Munemasa. Ele ficou um tanto surpreso. A aparição parecia um pouco parecida com ele. Munemasa vai vencer. Capítulo 525, 496, Humanização.
Sian Veisitan substituiu os estímulos bioquímicos pela estimulação elétrica, contornando o processo de condução dos neurotransmissores ao estimular diretamente as regiões neurais com correntes elétricas, permitindo que as velocidades de reação humana ultrapassassem os limites teóricos, que são determinados pela velocidade de transmissão dos neurotransmissores dentro do corpo humano. Mas apenas ter velocidades de reação sobre-humanas não foi suficiente. À medida que a recepção dos sinais se tornava mais rápida, a transmissão dos sinais de ação também tinha que acelerar, e a força do corpo tinha que suportar movimentos em alta velocidade, então as pessoas precisavam de próteses de combate, próteses implantáveis e mais modificações. Quanto mais modificações houve, mais fácil foi para os nervos cerebrais ficarem confusos. Mesmo sem considerar questões psicológicas, quando os eletrodos estimulavam as correntes e os eletrólitos protéticos. E tudo isso não foi problema para uma inteligência artificial errante, era mecânico. O que determinava a velocidade de movimento de um robô eram fatores puramente mecânicos, como velocidade do processador, velocidade de resposta mecânica e tempo de resposta do sensor. Todos os parâmetros estavam claramente visíveis, todos os limites foram calculados pelo processador, todas as peças, e atingiu os limites vistos por Munemasa. Às vezes os humanos nos surpreendem ao inserir um módulo em seu equipamento para liberar energia além do normal, mostrando proezas de combate muito acima de seus pares. Mas a inteligência artificial sempre esteve nessa posição inspiradora. Munemasa nasceu para projetar armas, e quando pegou uma arma, a arma realmente ganhou vida. Restavam apenas 11% da construção original da carroceria em Munemasa, e impactos intensos, altas temperaturas causavam leves deformações na máquina, pressionando essas partes originais da carroceria. Mas quando Munemasa assumiu o controle deste corpo, nos 11% restantes, as correntes elétricas queimaram diretamente algumas das partes do corpo essenciais para os humanos, como a medula espinhal e os nervos periféricos. À medida que a eletricidade fluía, os tecidos biológicos eram queimados, remodelados passivamente em fibras condutoras sob a pressão de componentes mecânicos. Os demoduladores sensoriais eram completamente transformados e a informação não precisava mais de um modulador cibernético para ser convertida em sinais compreensíveis pelo cérebro humano, mas sim sinais elétricos puros. Munemasa olhou para o prédio onde a gangue Vortex estava baseada. Ele viu Joestar carregando um enorme caixão de ferro. Entre os detalhes, ele de repente entendeu por que a presença da gangue Vortex não havia desencadeado nenhuma anomalia no transmissor em miniatura. O mainframe do Brain Demon Gang foi tomado por eles. Todos os dados do campo de batalha entraram em sua mente. Conforme ele formulava táticas, memórias estranhas inundaram a zona de memória. No centro de treinamento de Arasaka, uma pessoa sem rosto ensinava-lhes o que chamavam de ninjutsu. Quanto mais complexa a tarefa, mais difícil será para uma pessoa lidar com tudo de uma vez, lançar ataques multidimensionais quando necessário, e qualquer um deles pode ser seu alvo principal. O centauro Mecha ergueu o braço, e a estrutura humanoide de Munemasa ficou no braço, espinhos saindo de seus pés. Primeiro, elimine os fracos. Todos os presentes se viraram para este lado seguindo o grito alto de Joestar, mas viram apenas o robô centauro tremendo violentamente. Seu braço trêmulo levantado por motores à beira do colapso, seguido por uma explosão. O braço foi disparado, e aqueles que reagiram rapidamente descreveriam o disparo do braço assim. Essa maldita coisa não era um braço mecânico, mas um foguete de vários estágios com 3 metros de comprimento. Os olhos de Joestar eram incrivelmente afiados. Enquanto outros pensavam que esta era apenas a luta final do robô centauro, ele tinha certeza de que havia uma pessoa no braço. Bum! Porra! As múltiplas juntas da mão mecânica explodiram em chamas uma após a outra, acelerando o braço a uma velocidade exagerada, cobrindo quase 1.500 metros em 2 segundos, atingindo o telhado. A gangue Vortex, aninhada no prédio da fábrica, só teve tempo de praguejar quando mal levantou os pés dos apoios. Essa coisa bateu direto no prédio. O braço perfurou o telhado da fábrica, rompeu as vigas principais e bateu profundamente em um pilar de aço. O ataque pareceu extremamente preciso. Todo o telhado desmoronou com o impacto, desabando completamente em torno do ponto de impacto. Joestar correu para salvar sua vida. Aquela coisa estava vindo para ele. Sua mãe gritou freneticamente para ele correr, e ele escolheu ouvir sua mãe. De pé no braço, o poderoso giroscópio embutido nas próteses de Munemasa trabalhou até o seu limite, mudando instantaneamente de direção quando o braço estava prestes a atingir o teto, mas correspondentemente, a temperatura central desta prótese também subiu rapidamente. A mão esquerda de Munemasa ejetou um martelo embutido e sua mão esquerda puxou uma série de foguetes do braço do robô centauro. Suas fortes pernas mecânicas o lançaram com força em direção aos membros estupefatos da gangue Vortex. Quando Munemasa saltou em direção a eles, eles puderam sentir claramente o perigo, mas essa velocidade não deixou tempo para a reação. A cabeça de um dos caras explodiu na hora. Aproveitando a força de explodir o membro da gangue Vortex, Munemasa correu para a próxima plataforma de lançamento. Este último levantou a mão, tirando uma arma do braço pronto para contra-atacar, mas foi atingido diretamente no rosto por um foguete. Bum! O incidente repentino fez com que todos olhassem para o telhado onde a gangue Vortex estava localizada, e Brick também percebeu o que havia acontecido. Mas desta vez ele estava usando equipamento pesado. A armadura elétrica que ele usava parecia leve entre equipamentos similares, mas o peso total ultrapassava 300 quilos.
Quando o telhado desabou, ele só conseguiu se concentrar em manter o equilíbrio ao colidir com o prédio. Neste colapso catastrófico, os movimentos de Munemasa foram coerentes e rápidos. Membros da gangue Vortex que tiveram sorte ainda conseguiram desferir um contra-ataque. Os azarados só puderam assistir impotentes enquanto Munemasa caminhava sobre seus corpos. Cada ataque foi impecavelmente preciso. Ele usaria seu chute para explodir uma cabeça quando não precisasse usar o punho. Usaria o punho quando um foguete não fosse necessário. E cada explosão do foguete fornecia-lhe propulsão para se mover pelo ar. Além disso, as próteses genuínas incluíam componentes de movimento de alto desempenho e até apresentavam várias ferramentas como soldadores de arco, pistolas de pregos e lâminas de corte de alta temperatura. Num instante, não foram apenas telhados que desabaram, mas uma série de peças, atiradas nas ruas ou esmagadas no chão. E a gangue Vortex, eles sentiam que eram sempre um pouco lentos demais em cada ação. Um pouco mais lento em levantar as mãos, mais lento em golpear, até mesmo a dureza de sua armadura e sua velocidade de corrida, todos eram um pouco lentos demais. Desde o impacto até o colapso total, o telhado se desintegrou fisicamente em 5 segundos. A gangue Vortex ficou em frangalhos. Enquanto isso, o calor gerado durante a operação das próteses foi acumulado pelas bombas de calor na adaga na parte inferior da perna. Com temperatura suficiente, Munemasa continuou a avançar, puxando a adaga quente de sua perna enquanto distorcia o ar ao redor. Jostar, sentindo as explosões da corrente e gritando atrás dele, fez com que todos os motores e fibras musculares sintéticas trabalhassem no seu limite. Socorro! Bang! Jostar saltou do telhado em um mergulho voador, no momento em que Jack estendeu a mão para pegá-lo e a sua mãe. Enquanto isso, V bloqueou o ataque de Munemasa com sua lâmina mantis no telhado, e os dois ainda conseguiram realizar 2 tentativas de ataque em estado de gravidade zero. V bloqueou a lâmina de Munemasa, desviando-a para cima e então estendeu a lâmina louva a Deus de sua mão direita, tentando acertá-lo com a ajuda da ejeção e da força de seu braço oscilante, mas um pedaço do componente saltou diretamente do ombro de Munemasa e derrubou sua lâmina. Este fragmento ejetado do ombro de Munemasa parecia externamente uma espécie de armadura, projetada com múltiplas camadas interligadas para garantir proteção e flexibilidade. Assim, a armadura era fina e alongada, como uma faca de arremesso. Mas a colocação era muito complicada. V controlou a força do braço dela. Em seguida, os propulsores em suas pernas ajustaram ligeiramente a posição de sua cabeça enquanto sua lâmina balançava perto do peito de Munemasa, a placa da armadura quase arranhando seu rosto. Estalar. O encontro terminou, e V usou o impulso de esquiva para recuar um pouco e capotou no ar, aterrissando firmemente no chão, enquanto Munemasa estava no poste de luz quebrado olhando para ela. A expressão de V era um pouco grave, e Jack também sentiu algo errado. Havia no ar o cheiro de pele sintética queimada e cabelo flutuava perto da orelha de V. Munemasa foi mais rápido que ela. E não apenas um pouco mais rápido, sabendo que Munemasa já havia completado vários ataques aéreos contra a gangue Vortex antes mesmo de colidir com ela. E o último ataque foi completamente reacionário. V ainda estava pensando em seu próximo movimento quando um mosaico preto e vermelho de repente brilhou diante dela. O pequeno polvo saiu e quebrou o borrão com um golpe. Para uma inteligência artificial em fuga como Munemasa, qualquer contato elétrico era extremamente perigoso. Agora é um pouco desafiador. Boom! Uma enorme explosão ocorreu onde o centauro Mecha estava, engolfando completamente a gangue Garra de Tigre ao redor. Entre no carro. A voz de Damai trouxe V de volta aos seus sentidos. Jack carregando Jostar saltou diretamente sobre a parede, um tentáculo estendido do carro. V imediatamente disparou Spider Silk, agarrando o Octopus Arm para saltar em direção a Munemasa. Enquanto ela saltava, V finalmente aproveitou a oportunidade para olhar na direção da explosão. O centauro Mecha saiu das chamas, rasgando diretamente o membro da gangue Garra de Tigre ao meio, e jogou um braço em direção a Munemasa. Munemasa pegou o braço, desmontou rapidamente as peças de que precisava, soldou-as e conectou diretamente o braço ao circuito em seu ombro, criando instantaneamente um terceiro braço. Terceira rodada. O centauro Mecha leve rompeu o cerco da gangue Garra de Tigre. Munemasa pegou uma carona, tirou a parte inferior do corpo da mão do robô, desmontou as peças, enquanto corria em direção à máquina em alta velocidade. Sua rede sem fio foi interceptada por aqueles dispositivos de radiofrequência em miniatura controlados e, mesmo apenas para sobreviver, ele teve que derrubar o mainframe da gangue Brain Demon, recuperar o controle e possivelmente aproveitar a rede para migrar para outro domínio. E este foi o último trecho. Ele estava determinado a vencer esta corrida. Capítulo 526, 497, o maior problema. No distrito de Watson, a guerra de informação entre Lily e Munemasa queimou diretamente uma grande área de circuitos, com algumas luzes perfurando a escuridão, à medida que pessoas preparadas começaram a usar as suas próprias fontes de alimentação de reserva. Desprovidas daquelas propagandas irritantes e da deslumbrante poluição luminosa de antigamente, as ruas pareciam um tanto desoladas, mas estava apenas menos lotado. Em contraste, um som aterrorizante ecoou pela área. Clique, 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 clique. Bang! Um feio robô de 4 patas correu em alta velocidade por uma esquina, 2 de suas pernas agarradas à parede e as outras 2 deslizando pelo chão.
Sua velocidade e peso extremos impossibilitaram que tanto a parede quanto o chão permanecessem intactos, pois a carruagem de 4 patas deixou uma série de marcas horríveis em suas superfícies e depois rolou descuidadamente sobre os carros estacionados no meio-fio. As grandes mãos de Munemasa cortaram rapidamente o tanque de combustível, o motor e outras peças do carro, refinando gradualmente seu design. A carruagem de 4 patas tornou-se cada vez mais rápida e mais poderoso. 2 vozes ressoaram na cabeça de Munemasa. Uma dizia-lhe para aproveitar a oportunidade para fugir, para encontrar outra maneira de sair de Night City e salvar a sua própria vida. A outra dizia-lhe que a fuga apenas atrasaria o inevitável. Esta era uma fortaleza humana e não poderia fugir. Tinha que vencer este confronto. Os humanos procuram significado e tropeçam na confusão. Às vezes, as IAs também o fazem, mas isso geralmente é chamado de autoverificação. Mas agora, Munemasa renunciou a essas autoverificações desnecessárias. Ambos os pensamentos reverberaram em sua cabeça e ele optou por seguir o segundo. O lendário Máquina estava à frente, a batalha final estava prestes a começar. A máquina de guerra de 4 patas era primitiva e selvagem, com Munemasa ganhando membros e peças extras. Bum! Um foguete explodiu atrás dele, aumentando ainda mais sua velocidade. Pare de correr! A eficácia do combate de Munemasa superou as expectativas de Lily, e estava normalmente alto. E as errantes não são onipotentes. Se uma inteligência artificial for concebida para gerir dados financeiros, também não poderá ser excelente no controle da rede elétrica. Se uma inteligência artificial é projetada para projetar armas e equipamentos, ela não é feita para garantir a qualidade da produção de carne sintética. O modelo inicial de uma inteligência artificial dita os seus métodos de processamento de dados, e cada método corresponde a uma base de dados inicial, constituindo a sua personalidade inicial. E Munemasa definitivamente não era uma inteligência artificial que pudesse ser usada para controle de comportamento. Depois que o operador dentro do Centauro Mecha morreu, Munemasa, agora apenas controlando o corpo do robô, moveu-se um tanto rigidamente. Como poderia superar V em habilidades de combate e habilidade tática quando transferido para um corpo humano? Lily só conseguia pensar em uma possibilidade. Aquele corpo humanoide que parecia um robô era na verdade um humano. Isso foi significativo porque o Lily manteve a integração protética de Brick e Qianxua em torno de 15%. Mas aquela figura sombria parecia ultrapassar esse limite por uma margem considerável. Acima de 20% de protetização normalmente significava que apenas o cérebro, a medula espinhal e alguns nervos periféricos permaneciam intactos. E com cada redução nesse número ocorriam efeitos colaterais dramáticos, aumentando exponencialmente as chances de ciberpsicose. Onde Munemasa encontrou tal prodígio? Não apenas repleto de destreza física, se o modo de combate de Munemasa foi herdado deste humano, então essa agitação de movimentos exibia um conjunto excepcionalmente exagerado de habilidades de combate. Habilidades que certamente não seriam alcançáveis por um mercenário comum. O que fazemos agora? Lily gritou de volta em resposta ao mecanismo centauro que se aproximava rapidamente. Desmonte essa coisa. Jostar, cuja vida foi salva 2 vezes naquele dia na carga traseira, tinha olhos verdes de inveja. Aquela coisa? O mecanismo centauro modificado no local por Munemasa teve todos os cabos e armaduras destinados a armas de grande porte completamente removidos. Ele até descartou 2 braços, acrescentando bielas. Essa coisa estava se transformando em uma máquina de guerra de 4 patas. Honestamente, até o Lily teve que admitir que as habilidades manuais de Munemasa eram assustadoramente fortes. Tais capacidades de montagem não poderiam mais ser descritas por um engenheiro. Era um transformador manual. Com as modificações de Munemasa, o robô passou até a utilizar os foguetes do que antes era seu arsenal de propulsão, acelerando continuamente sua velocidade. O Máquina podia ser rápido em linha reta, mas aquela era a cidade. As leis físicas ainda precisavam ser obedecidas. Em um terreno tão complexo não havia muitas chances de atingir a velocidade máxima. Pelo contrário, o mecanismo centauro, agora um robô de 4 patas, poderia saltar sobre as paredes nos cantos, deslizando ao longo delas com inércia, quase sem desacelerar. Isso está ficando complicado. V pegou um rifle tecnológico de Aquiles com seda de aranha de dentro do carro. Essa arma, antes fora de seu alcance como arma de fogo controlada de nível militar, agora apenas perfurou um buraco negro na máquina de guerra Centauro? Havia alguma profundidade, mas claramente não era significativa. Houve danos, mas não o suficiente. Seriam necessárias mais uma dúzia de pessoas atirando nele. Tente mais. Apenas tente. Jack deu um tapa no teto do carro. Quero dizer, você não pode usar aquela coisa da Blackwall para lidar com isso? Lily olhou para a casa negra atrás de Jostar. Não funcionaria. O plano original, de fato, era usar Blackwall como último recurso, mas isso se baseava em poder prosseguir somente após conectar Little Flathead com Munemasa. Os dispositivos de rádio sem fio espalhados por várias partes da cidade agora estão realmente sob o controle da mãe de Jostar e também podem se conectar diretamente ao sistema de vigilância da rede, permitindo-lhes usar o Blackwall para o ataque.
mas o problema reside no fato de que a mãe de Joestar também é uma pessoa bastante anormal. No desenvolvimento do modelo básico de prótese de corpo inteiro chamado Ranger, ela forneceu muitos esquemas e até equipou os Rangers of Japan Street com chips de habilidade personalizados, o que permitiu aos membros da gangue Tiger Claw atuarem quase tão habilmente quanto o Ninja One-Ban durante perseguições de motocicleta em alta velocidade. Este nível de integração não é algo que um ser humano possa alcançar, em certo sentido. O que a gangue Brain Demon usou na mãe de Joestar também é um tipo de nova tecnologia de inteligência artificial. É difícil dizer se o cão de guarda da rede cumprirá as suas funções de aplicação da lei. Portanto, um ataque direto utilizando este método não é viável. Munemasa agora tem apenas a Centaur War Machine e seu corpo como servidor principal, e Lily não tem certeza de como a inteligência artificial móvel armazena seus dados. Mas teoricamente, qualquer dano direto ao corpo de uma máquina poderia danificar diretamente seu banco de dados e enfraquecer suas capacidades. Portanto, quanto mais desgastado ficar, melhor. Sem chance. Lily rugiu de volta, gritando para Jack V. A recompensa pela captura de uma inteligência artificial em homing é de 1 milhão de euros. Por 1 milhão de euros, faça um esforço. Fácil para você dizer, V murmurou, olhando de volta para o carro. Os sons da estrada sendo destruída, a rua rachando sob pressão e os gritos aterrorizados das pessoas nos prédios estavam cada vez mais próximos. Clique, 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 clique. Ao virar da esquina, a enorme máquina de guerra Centauro esmagou a parede com os dois pés, com vidro e materiais de parede caindo rapidamente devido ao desgaste, e o chão continuou rachando sob a pressão. Com alta velocidade, aliada ao próprio peso, criava marcas exageradas nas paredes e no chão. O Centauro Mecha realmente se transformou em uma carruagem de 4 patas. Lily praguejou silenciosamente em seu coração. Ele sabia que lidar com inteligência artificial em homem era difícil, mas não esperava que fosse tão difícil. Todas as gangues do distrito foram mobilizadas, empregando toda a sua tecnologia, mas no final tudo se resumia a correr riscos. Mas felizmente as coisas finalmente ficaram simples. Pense no milhão. Lily gritou enquanto se injetava uma dose de agente neuroativo. Eles já haviam deixado a área industrial no extremo norte de Watson e entrado no distrito de Watson. O terreno aqui era complicado e não havia como voltar atrás. O Octopus Army retirou-se da Power Armor de Jack e passou 2 doses de produtos farmacêuticos para Jack e V cada. O de Jack era Lizard Serum, e o de V era o mesmo agente neuroativo que Lily usou. Esta foi a preparação final, comparado ao início quando eles tinham um rico arsenal. De agora em diante, suas armas eram realmente apenas as coisas que eles podiam ver. Além disso, pense na próxima vida, a linha de chegada está logo à frente. Ao ouvir isso, Jack e V, já imensamente pressionados, riram. Não era disso que se tratava? Esta noite, o mundo subterrâneo de Night City terá apenas um grupo vitorioso. O que você vai fazer? O irmão mais velho ainda tem algum outro movimento? Joestar perguntou, temendo ao ver os 3 irmãos mais velhos de repente ficando ansiosos para tentar algo na beira do carro. Segure firme, garoto. Lily, controlando o Octopus Army, subiu até o topo do carro. Jack estava na parte de trás da caçamba de carga, V estava em um dos Octopus Arms, que era como uma mola cheia de energia, esperando para ser lançada. O que essa preparação significou? Antes que Joestar pudesse perguntar, o lendário Máquina de repente pisou no freio. A distância entre eles diminuiu rapidamente e os olhos de Joestar ficaram verdes mais uma vez. Parecia que os 3 irmãos mais velhos realmente não tinham mais movimentos ocultos. Eles pretendiam enfrentar aquele Transformer. Aquela coisa. Não era morte certa encontrar inteligência artificial em homing? Os irmãos mais velhos eram loucos? Escombros, cacos de vidro voaram e o ar ficou cheio de fumaça preta de material queimado. As ruas em ruínas, a cidade escura, inúmeras câmeras escondidas focadas nas sombras. As pessoas estavam desesperadas para saber quem cruzaria a linha de chegada. Clube Noturno Aquina. Rogel havia terminado um cigarro. O bar agora estava vazio, exceto pelo barman Claire e ela. Não haveria ninguém na boate hoje, exceto o vencedor. Ninguém mais tinha o direito de entrar. Como você acha que é lá fora? E se um europeu entrar? Claire parecia estar ansiosa. Um europeu? Rogel balançou a cabeça, sorrindo ambiguamente. O maior problema não era se um europeu iria entrar. O maior problema era se alguém iria vir. Sacudindo o cigarro, Rogel disse, não se esqueça de perguntar à nossa nova lenda sua receita secreta. Alguém como ele pode morrer sem saber amanhã. Capítulo 527. 498. Rápido como um raio. A lógica humana normalmente não suporta multitarefa. Alguém pode perguntar, não é muito normal realizar multitarefas? Posso abrir um vídeo adulto no meu dispositivo móvel enquanto relaxo. Embora os instintos humanos de fato apoiem a multitarefa, o pensamento lógico e complexo geralmente requer foco em uma tarefa de cada vez. Por exemplo, aqui estão 2 problemas matemáticos muito simples. A integral de 1 elevado a 3, 2x elevado a 3, 4x elevado a 2 mais x, 5, dx. A integral de 0 elevado a π sem x, asterisco cos, x, dx. Tente resolvê-los simultaneamente. Aprenda a distinguir entre instinto e pensamento. No entanto, o pensamento rápido e a execução eficiente podem fazer você parecer um pensador multitreade aos olhos dos outros.
Quando você consegue resolver 2 problemas em meio segundo enquanto outros nem conseguem resolver um, aos olhos deles, você pode ser considerado um pensador multitread. Arasaka Academy, Introdução à Lógica, material de educação para adultos. Foi só depois de chegar a Night City e adquirir uma certa compreensão do cérebro humano que Munemasa obteve esta informação. Depois de assumir o controle do cérebro autêntico, ele também adquiriu muitas informações em sua cabeça, sendo uma tática importante. Como ninja você deve aprender ataques multitreads, contudo não é humano, ele pode pensar multitreads, os sensores funcionam. Luz, vibração, mudanças na composição do ar, mudanças de temperatura e até mesmo fracas flutuações de sinais eletromagnéticos. Sinais complexos foram percebidos por Munemasa através da detecção elétrica mais primitiva. Os humanos precisam decodificar sinais, mas isso não acontece. Tudo o que precisa fazer é encarar os dados e implementar as soluções definidas no modelo? Bang! A rápida desaceleração do lendário Máquina permitiu repentinamente a ultrapassagem da Centaur Chariot, este caminhão blindado. Mesmo depois de desmontar muitos componentes danificados e sucatear 2 motocicletas, ainda pesava 1 tonelada. Apenas ouvindo o som do atrito do freio no chão, Munemasa percebeu que se a máquina de guerra Centauro fosse atingida assim, poderia causar uma torção. E seu alvo principal, o cara que carregava o mainframe da gangue Brain Demon, já havia saltado e fugido. O foco são as pessoas no carro. Jack estava usando Power Armor. Esse tipo de Power Armor pode não ser resistente em comparação com equipamentos similares, mas seu desempenho e funcionalidade eram excelentes. Mas Munemasa podia sentir claramente o calor gerado pela armadura através dos sensores infravermelhos, o que lhe permitiu analisar aproximadamente os princípios e o status operacional da armadura. A bateria e a energia biológica foram as principais fontes de energia desta armadura. Ambos têm limites. Munemasa ficou um tanto surpreso, mas parecia que a bateria chegaria ao limite primeiro. Depois havia ver seus movimentos eram tão rápidos que se poderia pensar que ela tinha o julgamento incomparável da inteligência artificial, mas na verdade, ela confiava extremamente no instinto. E os instintos dependem dos sentidos, os sentidos podem ser enganados. Finalmente havia Lily. Honestamente ele era o humano sobre quem Munemasa achou mais difícil fazer um julgamento definitivo. Embora visto de fora esse cara parecesse medíocre em combate, a infinidade de sensores fez Munemasa perceber que a flexibilidade daqueles 3 braços de polvo estava além da imaginação. Para utilizar plenamente a flexibilidade do projeto mecânico, era necessário um poder computacional igualmente especificado. Os humanos não poderiam manter tal cálculo enquanto realizavam outras tarefas simultaneamente. Munemasa sempre acreditou que Lily provavelmente também era uma inteligência artificial, e essa probabilidade disparou após o início da competição. Mas agora ele tinha um segundo julgamento. O Octopus Army hospedava uma inteligência artificial. Embora ele não soubesse como isso era possível, a probabilidade era alta. Por último, havia aquele carro. Era apenas um carro. Os sensores coletaram dados, convertendo-os em sinais elétricos, inserindo-os no banco de dados, o processador terminou de funcionar, feedback elétrico. Diante da velocidade de pensamento da inteligência artificial, até mesmo Cian Vezitan parecia sem brilho. Em um segundo, com a ajuda do salto em altura do Octopus Army, vê que saltou alto, nem sequer cruzou a distância inferior a 50 metros. Tanto a máquina de guerra Centauro quanto o corpo principal de Munemasa começaram a se mover sincronizadamente. Assobiou. O segundo. O tempo arrastou-se até a velocidade de reação de V, o lendário Máquina criou faíscas exageradas no chão, o mau cheiro nem teve tempo de se espalhar, e o veículo e a máquina de guerra Centauro colidiram, ou quase colidiu. A máquina de guerra de 4 patas ergueu as pernas, lembrando-se de não depender apenas de rodas e trilhos para movimentos em alta velocidade. A máquina de guerra deu um salto de 4 patas para frente. Parecia que apenas evitaria colidir com o lendário Máquina. Pelo menos suas patas dianteiras estavam destinadas a evitá-lo. V apoiado no Octopus Army com apenas 30 centímetros de raio, Lily controlava o Octopus Army, convertendo toda a energia da bateria em energia mecânica armazenada nos componentes de atividade do Octopus Army. O braço alongado do polvo, como chicote, liberou energia sequencialmente no final. As 2 pernas robustas de V exerceram força total, sentindo esse imenso poder. O tendão de Aquiles aprimorado e os músculos sintéticos emitiram leves sons no nível microscópico. As fibras sintéticas estavam prestes a estourar. A velocidade aumentou repentinamente para 120 km por hora, tão rápido que para as pessoas comuns era apenas uma sombra voando na rua. E este ainda não era o limite da força que ela poderia suportar. Os 2 braços responsáveis por empunhar a lâmina mantis sentiram uma pressão ainda maior. O mecanismo embutido da lâmina mantis se abriu, mantendo o lançamento anterior em alta velocidade em tão alta velocidade, a velocidade linear da ponta excedendo em muito 120 km por hora. E a velocidade com que a lâmina disparou não foi conjurada do nada, impulso acumulado nos braços e no corpo. Então, V só teve uma chance de ajustar o balanço da lâmina. Silêncio. Nuvens de vapor surgiram da superfície de Munemasa. Um laser vermelho extremamente brilhante, precedendo o vapor, brilhou na viseira do capacete de V. O flash de alta frequência fez com que os sensores ópticos experimentassem uma breve paralisia. Esta ligeira perturbação deixou seu mundo vermelho. Quando alguém perde a visão, o instinto se torna ineficaz.
De repente a postura de V tornou-se mais conservadora, os braços mudando para uma posição mais adequada à defesa, pois a reinicialização do sistema ocorreria rapidamente e seus instintos a inclinaram para a defesa. Munemasa estava inclinado para a frente no meio do vapor. Bum! O terceiro segundo. O fluxo do tempo adequou-se à velocidade de reação de Jack, seu punho acelerando novamente com propulsão explosiva. Aos olhos de Jack, o mundo era rápido e ele só conseguia realizar ações preditivas, entre elas, o Rocket Punch. Com os dois punhos na frente, o dispositivo de propulsão turbo acelerou pela última vez, a chama ardente e a fumaça servindo como sua melhor cobertura. Ele pretendia destruir diretamente a máquina de guerra Centauro. Mas ele não sentiu a sensação de acertar o alvo, já que a máquina de guerra Centauro parecia saltar como uma espécie de animal quadrúpede, e o Rocket Punch apenas roçou a barriga do mecha. O imenso poder combinado com o alto calor na superfície da luva resultou em severa deformação da superfície da armadura, mesmo com apenas um arranhão. No entanto, em última análise, não danificou a máquina de guerra Centauro. Além disso, Jack sentiu algo pisar nele. A visão de V já havia se recuperado e ela viu claramente. Foi Munemasa. Os caminhos de ataque de Jack e dela eram um alto e outro baixo, um direcionado para Munemasa, o outro para a máquina de guerra, com apenas uma pequena lacuna entre eles. Quem escolheria mergulhar nesta lacuna mortal? Ninguém. Se algo desse errado lá, isso resultaria em destruição. Mas Munemasa conseguiu. Suas próteses mecanizadas produziram mais 2 braços saindo de seus ombros, parecendo membros industriais rudimentares, cada um lançando um foguete na costura do pescoço da armadura elétrica de Jack e na perna esquerda de V. Ele pretendia capitalizar a explosão para atingir diretamente Lily, o elemento instável. Aos olhos de quem está de fora, Jack e V pareciam as maiores ameaças, mas para Munemasa, resolver Lily primeiro significava que os humanos simplesmente não eram páreo para ele. Os pinos de disparo dos foguetes detonaram prematuramente, e a explosão também afetaria Munemasa. Mas a velocidade adquirida foi suficiente para ele ultrapassar o limite de reação mecânica do Octopus Arm. E de fato foi esse o caso. Um dos Octopus Arms do Lily foi usado para lançar V, outro para estabilizar seu corpo, enquanto o último, mais curto e fino, tinha limite de reação. A garra atacou diretamente Munemasa, um breve cálculo confirmando sua antecipação. Ele poderia romper a defesa. O quarto segundo. Foi quando Munemasa confirmou plenamente a alta viabilidade de sua tática com 99,9%. Primeiro sangue. O pulso de Munemasa ejetou uma lâmina curta e abrasadora, a lâmina apontada para frente, visando diretamente Lily. No entanto, a expressão de Lily permaneceu totalmente inalterada, como se ele não conseguisse reagir a tempo. Mas após uma inspeção mais detalhada, ficou claro que desde o início, não houve nenhuma mudança subjetiva nas expressões ou nos membros do Lily. Era como se ele estivesse descontrolado. O processador de Munemasa estremeceu. Essa aparência foi completamente diferente de como ele estava no início da competição. Era como se ele estivesse fazendo outros cálculos. Quanto mais complexo o pensamento lógico, menor a probabilidade de os humanos realizarem multitarefas. Lily agora estava usando todas as regiões de seu cérebro, conduzindo totalmente os braços do polvo, fazendo seus movimentos quase idênticos aos feitos quando o pequeno polvo os controlava. Isso enganou Munemasa. 0,1% de probabilidade. Braço mecânico alienígena controlado manualmente. Probabilidade confirmada. Nova consulta. Existe uma inteligência artificial? Nova consulta. Se houver, por que a inteligência artificial do Octopus Arm desapareceu? Nova consulta. ZZZ. Uma corrente externa incomum surgiu de sua perna, e um Octopus Arm totalmente armado apareceu no ciberespaço, violando completamente a integridade de seu corpo. Anomalia do sistema. Perna esquerda fora de controle. Bum. 2 foguetes explodiram atrás dele, fazendo com que os giroscópios que perderam o feedback do sensor girassem erraticamente, mergulhando Munemasa no caos. Consulta resolvida. Capítulo 528, 499, Imperador Subterrâneo. O tempo reverteu para o final do segundo segundo. No início deste segundo, V foi perturbado e acreditou ter adotado uma postura defensiva, enquanto Munemasa começou a agir. Sem a entrada do sensor visual, foi difícil para Munemasa confirmar os movimentos subsequentes de V. Então V apenas pensou que ela havia mudado para uma postura defensiva, mas na realidade, o pequeno polvo balançou os braços de V no ar, embaralhou as informações auditivas de V e iniciou cálculos em alta velocidade. Embora o encontro tenha sido rápido, não foi mais rápido que a velocidade do som. No final do segundo segundo, a mão esquerda de V ejetou a lâmina Louva a Deus, bloqueando o caminho de movimento de Munemasa. Pode ter sido um pouco lento, mas não muito, já que as 2 lâminas de Louva a Deus cortaram a barriga de Munemasa formando um V distorcido. As lâminas perfuraram a camada externa, e a corrente elétrica começou seu ataque, fazendo instantaneamente com que ambas as pernas de Munemasa perdessem o controle, completamente desequilibradas no ar. O que se seguiu foi a explosão de um foguete. Bum! V foi explodido, o poder momentâneo e a perda de sensação a fizeram lutar para compreender o que acabará de acontecer. No ar, ela disparou rapidamente seda de aranha para se afastar, enquanto Jack foi completamente jogado para fora pelo centauro mecha, seus punhos batendo com força no chão, fazendo com que um padrão de rachaduras em forma de teia de aranha se espalhasse.
A poeira se espalhou por toda parte e ela se virou ansiosa para ver o resultado de seu erro recente. Mas seu corpo não cooperava, era fraco e no final, ela só conseguiu se agarrar à seda da aranha, retornando passivamente à parede. Pequeno polvo, mãe, quase queimei toda a eletricidade e combustível restantes nas próteses. Pequeno polvo, mas não se preocupe, nossas táticas estão funcionando. O cérebro de V, um pouco carente de sangue devido às próteses entrarem em modo de baixo consumo de energia, balançou a cabeça e olhou para o chão. Então ela ficou atordoada. A parte inferior do corpo de Munemasa foi completamente arrancada, o resto de seu corpo foi impulsionado para frente pela explosão do foguete, caindo de cara no chão. Deixando para trás uma parte da perna, o pedaço restante caiu no chão com um baque forte, espalhando-se por toda parte. E Damai não conseguiu evitar a situação como Munemasa havia previsto. O veículo blindado derivou violentamente, colidindo com a perna traseira da máquina de guerra Centauro. Tanto o grande quanto o pequeno caíram de cara, mas Munemasa rapidamente eliminou a corrente anormal enquanto deslizava, sua lâmina cravando-se ferozmente na estrada para impedir o deslizamento. A máquina de guerra Centauro também lutou para se levantar, mas a batalha foi uma série de eventos interligados. A situação repentina forçou Munemasa a recalcular, ajustando a prioridade da máquina de guerra Centauro, mas em menos de um segundo de deslizamento, a segunda onda de ataque já estava se formando. O impacto de Jack caindo na estrada foi enorme, e ele suportaria um recuo semelhante, as forças causando-lhe alguma concussão. Escuridão diante de seus olhos e um vazio em sua cabeça, ele sabia que estava em combate, mas não conseguia lembrar o que fazer. A breve amnésia causada pela concussão pode se recuperar num instante, mas esse instante costuma ser desastroso. Ironicamente, é mais provável que os principais impactos sofridos recentemente sejam recuperados primeiro. O maior choque recente para Jack foi não atirar em um full-body ciborgue ajoelhado e suplicante, o que resultou em sua autodestruição. A coincidência reside no fato de que por causa deste incidente, o cano de seu Hammer 30 foi ligeiramente dobrado pela explosão, salvando-os de uma bala perfurante de armadura altamente explosiva. Depois que Jack disparou todo o seu equipamento padrão de bala sem casca de 14 mm, esta se tornou a última munição nas adagas. Era também a arma que Lily, na máquina de guerra Centauro, havia ajustado para ele agora há pouco. Sem dúvida, poderia explodir a máquina de guerra Centauro. Com suas manoplas presas na estrada, Jack desconectou a fonte de alimentação e ativou o componente Lizard Rage, a tremenda força quebrando a junção entre as manoplas e sua Power Armor. As manoplas eram substituíveis e foram projetadas para suportar pressão, não para puxar. Rachadura. Com um leve estalo, Jack estendeu as mãos, os punhos à mostra na frente da Power Armor, levantada para atacar a enorme máquina de guerra Centauro. O mecanismo de disparo não foi incluído no final das manoplas de colisão, mas sim na frente do antebraço. Estava danificado, mas ainda funcional. O alvo era grande, a distância era curta, não havia necessidade de mirar. Bum! A bala foi disparada, e o enorme recuo da bala perfurante de armadura altamente explosiva empurrou Jack com força para o chão enquanto as chamas queimavam dolorosamente seu rosto. Mas o resultado foi eficaz. A bala atingiu a parte traseira da máquina de guerra Centauro. O impacto acendeu uma chama colossal, o projétil perfurou a armadura e atingiu o interior da máquina, desencadeando uma cadeia de explosões. Em um instante a máquina de guerra Centauro, com mais de 3 metros de altura, perdeu força, e Munemasa só pôde ver seu veículo pegar fogo e se ajoelhar em derrota. A lenda Máquina apareceu na esquina, enfrentando Munemasa? Damai, o carro parou, Lily também saiu do estado de controle do Octopus Army. Seus 3 braços mecânicos ficaram moles e ele parecia um tanto instável apenas com as pernas. 3 pessoas estavam posicionadas, uma no carro arrastando 3 braços mecânicos, uma agarrada às paredes dos prédios de cada lado e outra saindo do grande buraco que ele havia criado. A colossal máquina de guerra Centauro estava caída e em chamas, a parte superior do tronco de Munemasa estava isolada na rua, apoiada por seus braços. Honestamente, com apenas a parte superior do corpo e 4 braços, Munemasa ainda conseguia se mover. Ele poderia lutar se necessário, mas ele certamente não poderia vencer esses 3. Além disso, tendo perdido metade de seu corpo, juntamente com uma massa de fios queimados por Little Octopus, sua capacidade total de energia foi drasticamente reduzida. Potência reduzida significava capacidade de combate reduzida. A uma distância de cerca de 60 metros, Munemasa olhou para Lily e depois para o seu lado. No final da estrada havia uma curva, e além da curva ficava a entrada do Rebirth Night Club. De repente, ele falou pela primeira vez. Por que escolher lá como ponto final? Munemasa virou a cabeça para olhar para Lily. Ele nunca tinha estado no Renascimento. Enquanto recolocava as cabeças das garras no braço do povo atrás dele, Lily falou em voz baixa, sabendo que Munemasa podia ler os lábios. Os outros gostam de lá. Bum! O rugido do motor de Damai ressoou mais uma vez. Os sensores auditivos, olfativos e infravermelhos de Munemasa, entre outros, puderam dizer que o veículo blindado estava realmente se aproximando de seus últimos estágios. O combustível no tanque talvez fosse inferior a 10%. A plataforma elétrica foi completamente danificada, restando apenas o dispositivo de controle mecânico confiável, mas simples e impreciso. Este tipo de veículo não poderia empregar uma condução inteligente, a menos que tivesse um interior.
uma inteligência artificial que pudesse conduzir como um humano. Bem, pareciam 3 pessoas, mas na verdade eram apenas 2, acompanhadas de 2 IAs, mais uma coisa que não era humana nem inteligência artificial. Munemasa ajustou sua postura, cada mão segurando uma lâmina curta de alta temperatura, rastejando no chão pronto para avançar com a ajuda de seus braços, enquanto os braços mecânicos adicionais em seus ombros eram equipados com algum tipo de tocha de soldagem de alta temperatura. O sprint final não envolveu muitos cálculos. Não havia muitas ferramentas à sua disposição. Sem a necessidade de muita descrição, o que finalmente aconteceu foi Munemasa lançando seu ataque final contra Damai, seus braços compensatórios brilhando com eletricidade, saltando do chão, com chamas saindo dos braços extras em seus ombros. Ele não saltou baixo, na verdade, saltou mais de 2 metros de altura. A velocidade não era lenta, mas obviamente faltava variação. Uma lâmina afiada presa a um fio fino saiu do centro da garra do polvo, perfurando violentamente o corpo de Munemasa, interrompendo seu impulso para frente. Uma onda de poderosa corrente elétrica inundando virtualmente paralisando os processos de pensamento de Munemasa. Então o braço do polvo arrebatou casualmente Munemasa, que agora era apenas a parte superior do tronco. Capturar uma inteligência artificial desonesta é uma tarefa difícil, mas uma captura tão limpa era realmente rara. Uma sensação de derrota, uma emoção que uma inteligência artificial não deveria possuir, floresceu no coração de Munemasa. Eu permiti que você se divertisse? Não. Lily balançou a cabeça. De jeito nenhum. O efeito do Evolution Heart foi que todas as criações artificiais não poderiam causar qualquer impacto psicológico nele. V e Jack foram levados de volta ao veículo pelo Octopus Arm de Lily. As próteses estavam completamente sem energia, sem combustível, com as cabeças tontas, mas explodindo de excitação. Haha, se alguém me dissesse há alguns anos que eu poderia reservar todo o renascimento para mim, eu teria dado 2 tapas nele e dito para pararem de zombar de mim. Jack estava deitado no compartimento de carga, V colocado por Lily no banco do passageiro, também meio reclinado. Não se trata apenas de Rebirth, hoje reservamos praticamente toda Night City. Enquanto conversavam, as pernas de V repousavam casualmente no ombro de Lily, dedos mecânicos quebrados saíram de sapatos rasgados, quase roçando o rosto de Lily. Lily olhou para ela suas calças e roupas esfarrapadas, expondo um corpo igualmente machucado e cheio de cicatrizes. Teria que servir por hoje. Um drone de alta definição a várias centenas de metros de altitude capturou esta batalha final. Metade de Night City mergulhou na escuridão em meio ao conflito em curso, a cadeia de explosões deixando todos nervosos, até mesmo os comentaristas do rádio. Neste momento crucial em que deveriam estar anunciando apaixonadamente o resultado, ficaram coletivamente em silêncio. Após a segunda metade da corrida, eles não entenderam o que havia acontecido e não ousaram especular imprudentemente. Até mesmo o geralmente barulhento Stan fingiu bebericar água. Do lado de fora do Rebirth Night Club, estava tão silencioso que dava para ouvir um alfinete cair. Este estabelecimento centenário nunca esteve tão deserto. E, no entanto, nunca esteve tão animado. Material de lendas, Makina carregou seu mestre, enquanto o leal submundo de Night City dava as boas-vindas ao seu imperador. Os despojos visíveis eram Munemasa, mas o mais importante, os tesouros invisíveis também estavam firmemente em mãos. Este trabalho está feito. A energia instável está prestes a entrar em erupção? Fim do vídeo.